Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate e o politicamente correto é dizer, um grande jogo, o Corinthians ganhou, mas os outros ainda estão na briga, mas a informação que tem que ser dada é a seguinte, Corinthians ganhou o título brasileiro agora à tarde, já tinha vencido no primeiro turno, mas aí deu a impressão que as coisas e tal, a verdade é que o Corinthians já é campeão, né? Já era há algum tempo, mas aí pintou uma chance, o Palmeiras poderia, disputando 6 pontos no domingo passado, se ele ganhasse os 6 pontos, ele era o líder hoje. Ganhou 1. Não dá, né? Não dá, né? Corinthians deitando e rolando, parabéns à torcida do Corinthians, ao Corinthians, por mais um título brasileiro. E os outros vão ficar brigando pelas outras posições. Boa noite, Paulinha, tudo bem? Boa noite, Flávio, boa noite a todos, boa noite para você aí de casa. Para participar do programa, você já sabe muito bem como fazer. Você pode mandar fotos e vídeos para o WhatsApp. 9947-91633, 9947-91633 e ainda você pode ganhar prêmios. Sim, a gente vai presentear um telespectador com uma camiseta do Corinthians hoje. Tem a imagem da camiseta, é uma camiseta super especial da loja do Corinthians. E também 2 ingressos da sua peça, né, Flávio? Isso. No dia 17 de novembro, olha a camiseta aí, super especial. E o ingresso da peça para o dia 17 de novembro, na Vila Olímpia, no Teatro Honda. São 2 ingressos, não é? 2, um par de ingressos. Um par de ingressos. E também, claro, para participar do programa, você pode participar da enquete, que é sempre polêmica, né? Mas sempre especial. Hoje a pergunta é, depois do resultado de hoje, algum time tem a capacidade de tirar o título do Corinthians? Sim ou não? Para responder, é só acessar o site gazetesportiva.com. Você pode responder a sua pergunta também, viu? Tá legal, a minha abertura já demonstra o que eu penso. Peça 2 Santos e 2 nem tanto. Estou ao lado do César Sampaio, do Vampeta e do Bruno Prado, Vila Olímpia, no Honda Hall. E aí, maravilhoso, já assisti. É muito legal e o local é bem bacana também. Vá lá nos prestigiar e, de repente, vai até com os convites que a Paulinha Vilhena vai distribuir para vocês. Boa noite, Super Zé Maria, mais um título do seu Corinthians. Boa noite, Zé Maria, tudo bem? Boa noite, é um prazer. Vai ser tranquilo, né? Mas ainda tem muita lenha para frente. Temos que ter calma, né? Mas é um grande passo. Eu acho que agora é um grande passo porque o time voltou a jogar bem. Eu estava meio preocupado, estava oscilando demais. Verdade. E hoje mostrou seriedade, mostrou vontade de querer ganhar o título. Isso foi mais importante. Boa noite, Sérgio, goleirão de grandes títulos do Palmeiras. O Palmeiras perdeu uma grande chance essa semana. Sérgio, boa noite. Boa noite, Flávio. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Fazia tempo que não vim aqui, né? Hoje o Zé falou tudo. O Palmeiras hoje não jogou. O Corinthians mostrou mais vontade, mostrou mais determinação. E a final era hoje. Para mim, hoje foi a final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha a chance de tirar esse título do Corinthians. Não conseguiu hoje. Infelizmente, agora não tem como segurar mais o Corinthians, na minha opinião. E aí, na minha cabeça era assim, se o Palmeiras ganhasse o jogo hoje, ele ia ganhar o título. Sem dúvida. Eu acho que aí acabou, ninguém segurava mais. Agora também, abre o olho, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, de repente vai ter problema até para se classificar para a Libertadores. Não creio, mas a gente conhece como é o Palmeiras, né? Então a coisa pode pegar. Meu caro Miller, boa noite. Claro que você vai falar do clássico, todos nós vamos falar, mas parece que o São Paulo hoje está numa posição que, inclusive, poderia, dependendo de outros resultados, dar até Libertadores, Miller. Boa noite. Boa noite, Flavinha. Com certeza. O São Paulo deu uma arrancada legal no segundo turno, né? A campanha do segundo turno não tem nada a ver com a campanha do segundo turno. Na verdade, o São Paulo, ele está pagando o débito, né? Negativo do primeiro turno no segundo turno. E são 3 vitórias consecutivas. O time, com certeza, nós já sabemos bem disso, que o Hernanes, ele sempre está fazendo, vem fazendo diferença. É o artilheiro da equipe, é um jogador muito dinâmico dentro da sua posição. Mesmo não sendo um meia, ele faz um papel de meia e muito bem, chega com qualidade. Eu acho que o São Paulo, agora sim, o Dorival Júnior, na entrevista que ele deu, ele foi muito feliz ontem, né? Quando ele disse assim que o São Paulo está pagando o seu débito negativo do primeiro turno e agora a gente pode pensar em mais outra coisa. Acho que o São Paulo, com mais 3 vitórias, já se livra totalmente, matematicamente, da zona de rebaixamento e pode pensar, como você bem disse, em Libertadores. O time está jogando para isso. Já Itaquera, o ambiente, a festa, recorde de público nesse formato da Arena do Corinthians. Só apresentando o Vanderlei e Chico rapidinho. Vanderlei, o Santos pode fazer alguma coisa nesse meio aí? Ou... O Santos é aquele que o Corinthians olha no retrovisor
e ver o Santos, né? Com dificuldade, né? Mas são 6 pontos. Não, são 6 pontos, é aquele que mais se aproxima do Corinthians nesse momento, né? Mas está vivo na competição, tem 3 jogos em casa, não são jogos fáceis, não, tem o Grêmio, né? Entre eles. Enfim, o Santos está aí, para quem achava que ele não ficaria nem entre os 4, tem uma série de problemas, está caminhando bem, né? E o palmeirense, como já foi dito aqui, o palmeirense soltou os braços hoje, embora esteja nas redes sociais um grande volume de protestos aí, né? Isso nós vamos falar. O padrão é o seguinte, é o que a gente tem lido aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Um gol impedido, um gol de barriga e um pênalti duvidoso, dizem os palmeirenses. Então vai ter discussão para valer nas próximas horas. Sem dúvida. Chico Lang, ganhamos, Chico, é nóis, Chico. Você é um cara de pau. Que cara de pau? Eu sou obrigado com 63 anos a ouvir um cara de pau desse essa hora da noite. Eu me lembrei, depois do jogo, desde ontem para cá, eu lembrei do saudoso José Roberto de Aquino, que você conheceu na Folha de São Paulo. Muito querido. Foi um dos primeiros assessores de imprensa do Corinthians, o Zé Maria lembra bem dele, né? E ele tem uma frase que foi lapidar, devia estar escrita no túmulo dele, né? Que todos os times têm uma torcida e o Corinthians é o contrário, é uma torcida que tem um time. E isso foi provado nesse sábado e nesse domingo. Ontem, 32 mil pessoas tiveram no treino pronto do Corinthians, ninguém combinou absolutamente nada, ninguém fez alarde de nada. De repente chegaram 32 mil pessoas caladas, criança, mulher, velho. Não tinha um policial, não invadiram o campo, não fizeram nada. Foram lá apoiar os jogadores para esse clássico. Hoje, mais de 46 mil pessoas pagantes. Então quer dizer que a torcida do Corinthians realmente, nessa reta de chegada, fez a diferença. Porque hoje os jogadores do Corinthians entraram em campo sabendo que era tudo ou nada. E era tudo ou nada mesmo. Não era o Palmeiras que estava pondo medo neles, era a torcida. Eles sabem que a torcida do Corinthians, ela cobra. E cobra bem. Então, como eles não estavam com essa vergonha toda na cara, muito cara estava fazendo joguinho de encosto de corpo, né? Aí o Carille fez algumas alterações que deram certo. E o Corinthians hoje jogou, mas foi muito empurrado pela torcida. Muito empurrado pela torcida. A torcida do Corinthians realmente é uma torcida diferenciada. E ela hoje resgatou o Corinthians. O Corinthians ressurgiu por causa da fiel torcida. É nós, Chico, somos nós, estamos lá, né? Peraí. O cara de pau! Essa torcida que o Chico citou, o ambiente que sempre foi festivo lá na Arena do Corinthians. Vamos lá. Arena Corinthians completamente lotada. Um dia especial, de derby, que por si só já é muita coisa. Mas desta vez o clássico tem um ingrediente a mais. Está em jogo também a disputa pelo título de campeão brasileiro. O Palmeiras querendo alcançar o Corinthians, que quer tirar o rival da briga e colocar a mão na taça. Por isso vale ter mosaico na arquibancada em homenagem às maiores conquistas do clube. E também vale qualquer que seja o sacrifício para estar presente no estádio. Eu sou de Tietê, mas eu estava lá para aquele lado de Botucatu, aquele lado de Ourinhos para lá, e eu tive que vir correndo para cá, porque eu não podia ficar em casa hoje, cara. A barriga já soltou, faz uma semana que eu estou sentado no vaso do banheiro, e hoje vai passar. Foi mais de 200 km que a gente rodou aí, e não foi fácil essa caminhada, não. A mulher tá brava comigo lá em casa, o patrão tá revoltado, que tem 2 caminhões para descarregar, só que hoje, meu irmão, pode mandar embora, a mulher pode ir para aquele lugar, velho, que hoje é Corinthians, mano. É 2-0, vai para aquele lugar, irmão. Não importa que a fase não seja boa. Não importa que o time só tenha somado 1 ponto dos últimos 12 que disputou. A torcida dá o recado dela. Apesar dos tropeços aí, a gente chega otimista aí e conquistar esses 3 pontos, e conquistando esses 3 pontos garante a confiança e ser campeão brasileiro. Acomodou, né? Acomodou, tá muito longe na tabela, acomodou. Mas nós vai passar em cima das Hoje é dia de desacomodar, então, de voltar a jogar. Hoje é o dia de pôr a mão na taça mesmo. Hoje é dia de pôr a mão na taça. Vamos pôr as 2 mãos na taça hoje. É dia de raça, Timão, pra cima deles! Tem que correr sangue na veia dos caras. Parece barata, sangue de barata, tem que correr sangue. Por bem ou por mal, o que a Fiel quer é um único resultado: a vitória. Em jogo de torcida única, o que sobra é provocação ao rival.
Vamos passar em cima das pepas. 3-0 para nós hoje. 15 minutos, 3-0. Não vai dar para as pepas. E no desejo mais íntimo, não basta só vencer. Tem que ganhar e fazer o rival sofrer. Hoje é 3-0 no mínimo. Tranquilo assim? É, 3-0 e gol do Casim de mão para ele chorar bastante. O Corinthians sempre quando tá mal, contra o Palmeiras, ele cresce. E esse é o momento de nós crescer. É um momento difícil e sempre vai ser assim. E Chico Lang, que adoro. 1-0 para nós, gol roubado. Pré-munição, hein? Pré-munição. Bem que ele falou que ia ter gol esquisito. Aí ele falou roubado. Mas você me desculpa. Bem que ele avisou. O cara, que coisa. Você me desculpa, pré-munição tive eu, que sexta-feira falei que o Corinthians ia ganhar. Não, você falou que o Corinthians ia ganhar, mas você falou que ia ser 3-2. 3-0. Então você errou. Eu errei no placar, mas acertei. Não, mas o rapaz teve pré-munição. Ele falou também que teve. Gol roubado. Também teve. Mas eu conheço o Corinthians e sei que o Corinthians é exatamente isso que o amigo aí falou. Quando vai jogar com o Palmeiras, o time que está pior sempre ganhando melhor. É uma lógica esquisita, não dá para você explicar. Talvez o Miller explique que jogou nos dois, mas é sempre assim, o Zé Maria sabe também. Todas as vezes, o Sérgio jogou no Corinthians, mas jogou no Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras entra... Eu me lembro de um Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians estava embaladíssimo. Não sei se o Sérgio estava nessa época lá. E tinha Mancuso e Magrão. Os caras arrumaram, não tinha nem time para jogar com o Corinthians. Foi jogar, não foi 4-1 para o Palmeiras. E aqui no Pacaembu, 3 gols do Magrão. 74, era que o Zé Maria jogou. Corinthians favoritíssimo. Contra o Ronaldo. E aí gol do Ronaldo, o primo do Tostão. Você estava, né, Zé? Estava nesse jogo. O Corinthians era favoritíssimo naquele jogo. Então, o Mancuso não estava, né? Não, é outra. Você não estava nesse jogo do 4-1. Eu não sei quem era o goleiro do Palmeiras. Eu acho que já era o Veloso, se não me falha a memória. Mas foi 4-1, 3 gols do Magrão. Aí o Magrão surgiu pro futebol, veio de São Caetano, foi para lá, né? Depois jogou no São Caetano. Enfim, o clássico Corinthians e Palmeiras é assim, a lógica é não ter lógica. É o maior clássico do futebol paulista. Até pela idade dos dois, sem desmerecer o São Paulo, que é enorme, e o Santos, né, que teve Pelé, mas é o primeiro clássico, né? Então esse aí é o mais tradicional. Primeiro clássico. É isso, Zé, você que jogou. Depois eu quero saber se é isso, não é, Zé Maria? Não, é um dos grandes clássicos, né? Jogar contra o Palmeiras, independente da situação que esteja, tanto um quanto o outro, sempre foi grandes jogos e resultados surpreendentes, né? E eu acho que essa é a realidade. Quando você jogava no Palmeiras, quando era o Corinthians, a coisa era diferente, você acha? Não era diferente. O Chico frisou bem. Todas as vezes que... mas isso é motivação, né? O time do adversário está melhor, aí você entra com motivação, a flor da pele, você quer ganhar de todo jeito. Respeita, sim, o adversário, mas quem ganha num clássico como esse, o Miller sabe, a valorização do atleta ela é dobrada. Então, todo jogador quer jogar um clássico como esse, o cara que chama a responsabilidade, então não é diferente, né? Você entra às vezes por baixo, não tem o favoritismo, mas você acaba surpreendendo. Então, é mais ou menos isso aí. Ô Miller, o que significa, o Chico citou bastante a história das 32 mil pessoas no treino. O que isso significa para o jogador? Pressão, apoio, o que significa? Os jogadores, eles absorveram isso positivamente, né? A torcida, um dia antes do clássico, 32 mil pessoas, os jogadores, claro que eles sentiram a pressão da torcida empurrando, responsabilizando eles para jogar bem no dia seguinte. Eu acho que eles assimilaram isso de uma maneira positiva e o Corinthians hoje voltou a jogar como aquele Corinthians do primeiro turno. Verdade. Bom, a gente vai falar mais, mas eu só queria destacar o seguinte. Para mim, o Palmeiras hoje foi uma decepção. Como jogo. As polêmicas são outra coisa. Mas como jogo, o Borja, coitado do Borja, ele não pegou uma bola em condição de fazer um gol. Dudu, você está jogando atrás do seu nome de ídolo do Palmeiras. Que hoje tem tempo que você não está jogando nada. Então, a gente tem que ver o seguinte, os principais jogadores têm que ser cobrados. Hoje o time do Palmeiras, o Borja, coitado do Borja, passou fome. O Corinthians, do começo ao fim, foi favorito, venceu, assim, a perder de vista na dinâmica de jogo. O Corinthians foi muito, muito, muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras fez 2 gols de bola parada. Um time que não cria, Flávio, uma oportunidade de gol, uma em 90 minutos, tirando os acréscimos, pelo amor de Deus, né? Hoje o Palmeiras, apesar da sua grandeza, jogou com um time pequeno. E é curioso isso, porque, sim, nós vamos mostrar os lances polêmicos, em detalhes e tal, beleza.
Mas eu também não senti em nenhum momento que o Corinthians ia perder o jogo. Independentemente do que estava acontecendo e tal, em nenhum momento, no comecinho, aqueles 5, 10 minutos, Flávio, acabou. Tinha uma falta no meio campo a favor do Palmeiras, sabe qual era a jogada? Chuveirinho. Bola. E o Corinthians, um detalhe, depois do Cássio, o Balbuena, no segundo turno, jogador mais regular. Não é ter questão de tempo de bola, é questão de bom posicionamento e sempre está antecipando o adversário. Ele não perde uma jogada que ele disputa. E tanto ele quanto o Pablo, eles fazem a cobertura um do outro. Agora, o do Dracena, tudo bem, alguém gosta do Mina aí, mas coitado do Dracena. Porque se eu jogo com um companheiro que é 10 anos a mais velho que toda a bola em profundidade, eu vou fazer a cobertura dele. O Mina não faz uma cobertura do Dracena. Por isso que aconteceu o pênalti. Ô Vanderlei, com esse resultado, o Carille, que já começa aquele negócio, não sei o quê e tal, mas parece que o Carille fixa uma posição. E o Alberto Valentim, que estava fazendo um bom trabalho. O primeiro jogo que ele perdeu, o Palmeiras reagiu depois que o Valentim assumiu. Você acha que esse resultado pode mexer alguma coisa com o futuro dele? Sempre mexe, né, Flávio? Porque esses resultados não passam impunemente. Aquele que era ídolo ontem, hoje passa a ser contestado, criticado. Se tivesse um técnico mais experiente, acho uma bobagem verdade, isso. Né? Mas sem dúvida vai falar isso. Ele também já, na entrevista coletiva, disse que quando alguém falou sobre o primeiro gol, ele falou, não, o primeiro gol não conta, porque o primeiro gol pode ser acreditado ao erro da arbitragem. Né? E ele não reconheceu que o time não foi bem. E eu concordo com quem disse aqui, o Miri acabou de dizer que o Palmeiras não foi bem, não foi mesmo, quer dizer, o Palmeiras não jogou, e eu até achava, quando o Corinthians partiu para cima, logo de cara, o Corinthians foi atrás da vitória, desde o primeiro momento, é verdade, eu achei que o Palmeiras estava, olha, vai dar uma encaixada num contra-ataque aí, aquele chamado pega-ratão, né? Que o César Sampaio costumava falar, vai no pega-ratão e pega o Corinthians desajeitado, vai tomar um gol, vai ser um problema. E isso também não funcionou no Palmeiras, né? Então a vitória do Corinthians foi justa e com relação à sua pergunta, eu acho que o Alberto, o Carille cresceu na análise, ele teve coragem, porque ele recebeu muita crítica durante a semana com as pessoas acenando que ele não deveria mudar o time. Não pense em tirar o Jadson, não pense em tirar Cleito, deixa do jeito que está, não inventa num jogo desse, porque você vai fazer bobagem. Você sabe disso, todo mundo estava falando isso. Ele mesmo assim manteve aquilo que ele entendia como correto, fez a mudança e deu certo. E o Valentim fechou treino, fez aquele negócio todo, grandes mistérios, essa coisa toda, e a coisa patinou. Você veja como é boa a transparência, né? O Corinthians abriu as portas para 32 mil pessoas no sábado. Antes do jogo, durante a semana, ele já tinha anunciado que faria mudança, todo mundo já começou a comentar que faria mudança, porque ele falou, acho que vou tirar o Jadson e o Cleice, mudar, colocar o Camacho, essa coisa toda. Quer dizer, abriu o jogo, né? E a coisa funcionou. Nesse quesito também o Corinthians, durante a semana, de forma transparente, teve sucesso no final de semana. Esse é o tipo do jogo, né, que eu sei como é que é. A mulher está do lado do marido falando assim, pô, você já viu o jogo ao vivo? Você já viu o VT no céu? Vai ver de novo, vai ver de novo. Então, Corinthians, segura só um pouquinho, nós estamos dando uma ajeitadinha, já nós vamos mostrar o jogo, os principais lances do jogo e vamos discutir os lances, né, as pegadas, as coisas mais complicadas. Chico, o que eu gostei muito hoje é que os laterais do Corinthians voltaram a jogar. Mais ou menos, eu acho que o Fagner sim, o Arana não. Eu acho que hoje ele estava bem. O Arana ficou mais preocupado com a marcação e com razão, porque por ali estava o Keno, e o Keno foi o jogador aí que ressuscitou o Palmeiras, né? Quando eu falei aqui o domingo passado que o Palmeiras, na verdade, deu um respiro da morte na UTI, né? Todo mundo achou ruim. Você está humilhando o Palmeiras? Não estou humilhando. Foi o respiro da morte. Tanto é verdade que hoje é o quarto colocado. E o Keno foi o homem que mais oxigênio colocou nesse negócio. E você vê, quando o Valentim tirou o Keno e colocou o Roger, né? O Roger Guedes, eu falei, bom, o Palmeiras perdeu o jogo. Mas o Keno não jogou nada, hein? Não, por causa do Arana. Por causa do Arana. O Keno não jogou nada, mas o Arana ficou na marcação. Dessa vez, aqui entre nós, o Carille foi esperto. Quem descia mais era o Fagner. Isso. E pela direita, o lateral esquerdo do Palmeiras, o Egídio, tá numa fase, cara, que eu vou te contar uma coisa. Depois daquele pênalti que ele perdeu na Copa do Brasil,
sabe? Agora, com essas críticas que ele tá levando nas redes sociais, o que está sendo xingado, e hoje ele tinha uma avenida para descer em cima do Fagner e não desceu, e o Fagner desceu. Então você vai ver que o Fagner também não criou nenhuma jogada de gol, mas quem se soltou hoje, em compensação, em cima do nosso querido Egídio, foi o Romero. O Romero hoje fez os melhores jogos dele, acho que da vida dele. Ele nunca mais vai jogar do jeito que ele jogou. Mas voltou a jogar muita bola mesmo. Paulinha, qual é a nossa enquete de hoje? Só para relembrar. A nossa enquete de hoje não é polêmica, mas o Flávio já deu a resposta logo de início. A sua, né? Depois do resultado de hoje, algum time tem capacidade de tirar o título do Corinthians? Para responder sim ou não, é só acessar o site gazetesportiva.com, já está bombando. Se quiser dar sua resposta, manda brasa. Legal. Seguinte, gente, vamos inverter o processo? Já que você está se falando muito da reclamação, que o pênalti, que não sei o que, vamos checar os lances? Vamos. Depois a gente mostra o jogo todos, os principais lances. Vamos lá? Vamos nessa? Então vamos lá, vai. Primeiro, nossa, hoje deve ter uma choração aqui que o Palmeiras perdeu, né? O primo colocou conta. Deve ter. Nossa senhora. Olha o que tem de lance polêmico. Olha o que ele selecionou de lance polêmico. Um monte. Novo Testamento. Olha aí, esse é o primeiro gol do Corinthians, o gol contestado. E aí a tal história, né? Não tem o que discutir. Há impedimento. Agora, até que ponto se pode culpar o árbitro ou auxiliar por esse tipo de lance? Miller. Olha, Flávio, mesmo olhando ali, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o gol foi legal. O Fernando Praz poderia, estar comentando com o Sérgio aqui, ele poderia cair na bola, né? A bola passou na frente dele. E é uma jogada que em treinamento o goleiro essa trajetória. Faz exaustivamente esse tipo de treino específico, né? Treino técnico, né, Sérgio? Isso aí. Então, acho que ele poderia ter caído na bola e cortado a jogada, mas eu acho que pra mim foi um gol legal. Sérgio. O que eu falei pro Miller, né? Essa bola, quando ela vem diagonal, o goleiro ele tem que cortar essa bola na frente. Eu acho que o Fernando deveria cortar, olha lá, ó. Ela passa no raio de ação dele, dá para cortar essa bola. Ele acompanha com o olho. Ele acompanha achando que de repente essa bola podia ter saído, né? De repente no olhar dele, olha lá, ó. Mas estava impedido, eu acho que estava impedido. O peito do Romero está à frente. Está à frente. Não, está impedido. É pouquinho, é uma coisa muito 5 rápida. centímetros, parece. Ó, eu diria o seguinte, em nenhum momento, estou falando em termos de honestidade, mas se o cara quisesse fazer sacanagem, não era no lance desse. Porque esse lance é duvidoso pra caramba. Não é aí que o cara quer prejudicar. Não, se ele quiser prejudicar, ele faz uma coisa escandalosa. Não é o caso aí. Eu não acho, Flávio. Eu acho que esse lance ele é bem fácil do bandeira assinalar o impedimento. Até porque ele, se olhar de cima, lá, ó, ele está bem à frente da linha da bola. Eu acho que é um lance que dá o bandeira assinalar. Porém, eu também não acho que o Fernando deveria ter cortado essa bola. Então, são duas questões. Não acho que é um ponto favorável que o Palmeiras fala, por causa disso aí, de repente ia ganhar o jogo. É um lance que dava para tirar um impedimento fácil. Bandeira, na minha opinião. Aquele lance, né, Sérgio? O lateral, ele sempre tem que esperar que a bola vai passar ali. Egídio, fecha a diagonal. Hoje em dia, essa cópia que as defesas brasileiras fazem, Flávio, o futebol brasileiro adotou da Europa, que eu acho errado. Jogar em linha. Eu acho que a diagonal, nós aprendemos assim, né? Diagonal. Fecha a diagonal e dá do lado do campo adversário. Não, Zé? Se o bandeirinha falhou, a defesa também falhou. Falhou. O Egídio de fechar a diagonal para tirar a bola. No mínimo, erro duplo. Ou duplo, se considerar a defesa como um corpo único. Isso aí. E aí, Chico? Não, Flávio, eu acho que estava impedido, sim. Eu reconheço que estava impedido. E ganhar do Palmeiras com gol assim é muito mais gostoso, né? Ai, meu Deus. Também. E eu que... E o seu fair play? Você foi na linha do torcedor? Você foi na linha do torcedor? Então, eu acho que estava impedido. Você não acha que o Romero devia falar eu estava impedido e anular o gol? Faltou fair play. Vai ver que talvez ele não sabe falar português direito, né? Ainda tá aprendendo. Teve um detalhe, Chico, desculpa, teve um detalhe no jogo do pênalti do... Depois do pênalti a gente vai discutir. Depois do pênalti a gente fala. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aliás, eu quero pedir até desculpa para a torcida do Palmeiras, que eu andei falando que poderia haver um esquema Crefisa. Eu estou enganado. Hoje eu reconheço que o esquema que existe é a companhia do terno, que banca o Corinthians. Esse é o esquema. É o patrocinador do Corinthians. É o patrocinador do Corinthians, companhia do terno, que eu nem sei o que é, para dizer a verdade para vocês. Deve ser, imagino, que seja alguma coisa que faça terno. Eu imagino. Eu não sei. Mas talvez faça aquele terno lá do Xing Ling lá, que luta.
O homem, o terno de 2 milhões de dólares, né? Você tá esculhambando o terno? Não, O cara é patrocinador do o Jack Chan. É o terno do Jack Chan. A companhia do terno faz isso aí. Então, você veja bem. Eu acho que o FBI, a CIA, a nossa Polícia Federal tem que ir atrás, porque tem um esquema companhia do terno. É aquele terno do Jack Chan. Aquele terno do Jack Chan. Bem-vindos os patrocinadores ao futebol, que a coisa tá feia, viu? A companhia do terno é brincadeira, eu nem sei o que é isso. Mas bem-vindo ao futebol. Mas enfim, tá lá na camisa do Corinthians, companhia do terno. Então eu tô desconfiado que tem um esquema companhia do terno. Zé Maria, aí, impedimento? Eu tenho que concordar com o Miller, né? Porque normalmente o lateral ele tem que estar atento nessa jogada. Se o Bandeira der o impedimento, tudo bem, mas eu acho que a cobertura ali... Ele tem que estar atento nessa cobertura. E o Corinthians tem tomado alguns gols assim também. Da desatenção do lateral nas coberturas. Contra o Vitória foi assim. Contra a Ponte Preta, culpa do Arana, isso mesmo. O gol do Trellis, lembra do Trellis? Falta de atenção. Não sei que nacionalidade porque eles levantam a mão e o árbitro nem sempre está ali atento, nem o Bandeira, né? E aí, Vanderlei? 21 gols o Romero, hein? O maior artilheiro da Arena. 21 gols o Romero. Cristiano Romero. Hein? Cristiano Romero. O primeiro impedido. Tudo que foi sobre o impedimento, também achei que estava impedido. Mas, olha, não é um impedimento, na minha opinião, não é um impedimento assintoso, hein? Não. Então, difícil de marcar, difícil. Na minha opinião, é um impedimento, foi um impedimento que agora a gente está vendo com muita tranquilidade, a faixinha, essa coisa. Esse lance o Bandeira não tem, né? É isso. Que é muito rápido. Então eu não acho que foi um erro assintoso. Tanto é verdade que só um pouquinho depois que começou a pipocar. É verdade. Foi, não foi? O que vocês acharam? É verdade. Foi, não foi? Eu, ao olho nu, no primeiro momento, achei que não tinha. Você achou que tinha sido normal? Que tinha sido normal. Isso é normal. Flávio, só queria dizer o seguinte, sabe o que eu acho por que o Bandeirinha não deu esse impedimento? Sabe por quê? Porque ele achou, como todos nós, como o Miller e o Sérgio acharam, que o Praz ia pegar a bola. Então ele fala, bom, o Praz vai pegar a bola, que ali era o certo. Eu acho que ele nem viu. Não, sei lá, dá um passo pra frente, dá mais palmada. É difícil. E o Praz não foi. Quando não foi... Vamos pro pênalti. O pênalti que redundou no gol do Jô. O juiz marcou o pênalti do Edu Dracena no Jô. Preste atenção que a falta começa fora da área. E aí não, foi falta, mas a marcação tem que ser no final da jogada. No final da jogada. Ela começa fora, continua dentro, o Jô é tocado. E aí, começando com você, Vanderlei. Pênalti. E foi boa a sua observação, porque é importante dizer que não é onde cai o jogador. Não. É no final da jogada. Porque ele pode tomar uma pancada fora da área, cair dentro da área, é pênalti. Claro. Não, é onde termina a jogada. Foi pênalti, por cima ele já estava usando o braço, e aí quando ele perdeu o equilíbrio, alguma coisa assim, tentou tirar a bola, e embaixo a perna dele trançou a perna do Jô. Derrubou o Jô. Foi pênalti, correto. Zé Maria. Esses lances quando começa, se agarra não termina bem, né? E quando o zagueiro não tem aquela velocidade, ele nunca vai chegar na frente do atacante, porque o Jô tomou a frente. As costas do Egídio. Protegeu bem pra caramba. Protegeu. Foi bem. O Jô... Olha lá. Ele veio aqui no Mesa Redonda, a gente viu. Ele está muito forte, né? Na esquerda dele. Ele está muito musculoso, né, Sérgio? Não, e ele usou a experiência, né? Ele coloca o corpo à frente e quando você vê... Olha lá, ele usa o próprio corpo do Edu para também, olha lá. Então ele se projeta, ele usou essa experiência e, na minha opinião, ele sofreu a carga, lógico. Mas ele usou a experiência lá, ele toma a frente e já não tem mais jeito. O garra-garra, como o Zé falou, aí é a interpretação do juiz, entendeu? O juiz ele usa lá a experiência. Mas eu acho que ele marca por derrubar. Olha lá, a perna esquerda derruba. O calcanhar direito pega na perna esquerda do jogo. Porque o agarra cai. É agarra-agarra. Você pode marcar de um ou de outro. Mas ali eu acho que ele derruba o Jô. Miller. Essa perna. Flávio, eu como um detalhista da bola, foi pênalti sim, eu vou dizer por que foi. É inadmissível aquilo que eu falei. O Mina não cobre nunca o Edu Dracena, sabendo que o Edu Dracena já não tem mais a força de 10 anos atrás. Isso aí. Isso é uma coisa. Segunda coisa, Flávio, um cara experiente como o Edu Dracena, a jogada estava no campo do Corinthians, a bola. Né, Zé? Campo do Corinthians.
Então eu, como zagueiro, eu não posso marcar o meu atacante, o atacante adversário de lado. De lado. Eu tenho que marcar por trás. Porque aí eu tenho a direita, a esquerda e a antecipação. Sabendo que eu não tenho mais força para correr com o atacante adversário. O que eu vou fazer? Vou marcar por trás. Se eu marco de lado, aí eu tô morto. Foi o que aconteceu. Ele tomou a frente, foi isso que eu falei. Tomou a frente, já não tem mais frente. Desde a jogada. Está vendo o corpo do jogo inteiro, é isso? Desde a jogada do lançamento, o Edu Dracena já está mal posicionado. Ele está marcando de lado o Jô. Isso aí é totalmente errôneo, é totalmente inadmissível. Já começa por aí. Por isso que ele já não tem... E outra, o jogador tem que saber que a grama do Itaquerão, a bola quica e corre muito. Verdade. O que acontece? Eu vou ter que ficar por trás do atacante. Se a bola passa, eu vou. Se ela não passar, Mina, olha, eu não tenho mais a força de antes. Cobra minha, pelo menos uma vez no jogo, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Desde o lance do lançamento, do mau posicionamento do Edu Dracena, ele já perdeu o lance ali. O jogo, como o Sérgio disse, aproveitou, ele usa muito o corpo para o seu benefício, e aí o Edu Dracena faz o pênalti por cima e por baixo. O terceiro lance que a gente selecionou, esse lance é uma lambança. Que é uma lambança, é uma lambança. Agora, quem fez a lambança é que não dá para saber. Gabriel tinha cartão amarelo. Ele se machucou e volta sem autorização. Se ele volta sem autorização... Você está explicando isso, mas é importante. Eu acho que nós não temos esse lance, mas eu só quero deixar registrado. Depois, porque a televisão mostrou, ele não encostou no jogador. Isso, é verdade. O primeiro cartão foi injusto. Ele tomou o cartão amarelo injustamente. Mas, agora, nesse lance especificamente, vamos ver se vocês concordam com isso. O Daronco, ele dá sinal para o Cássio jogar a bola, que o Cássio está retendo a bola. Ele faz esse gesto faz o gesto com a mão dele. O assistente interpreta como se ele estivesse autorizando o Gabriel voltar. Quando ele movimenta o braço, para o Cássio chutar, quer ver? Vem para mim aqui um pouquinho, por favor, Rodolfo, só para que a gente possa mostrar o que eu quero dizer. O Cássio está segurando a bola, ele faz assim, ó. Isso pode ser Cássio chuta, está segurando muito a bola, chuta, ou entra. Gabriel, volta. É isso? Volta lá, desculpe, só para ficar. Então, quer dizer, aí o assistente do lado falou, ele mandou você entrar. Tanto que o assistente segurou a bronca. Ele que assumiu, ele mandou chamar. Segurou a bronca, eu mandei ele entrar. Então aí eu acho que não dá para você contestar a decisão do árbitro. Houve uma lambança, mas não dá. Como é que você vai dar cartão pro cara? Já teve um jogo lá que ele foi expulso errado. Isso. De novo isso aconteceu, mas não foi. Acho que aí não... Só um detalhe, Flavinho, desculpa, do pênalti do jogo, que o Dracena fez no jogo. Ninguém reparou isso. O Mina, quem deu o pênalti foi o assistente, não foi o árbitro. Porque o árbitro estava longe do lance. O Mina chega pro jogo, com certeza ele fez isso. Meu, fair play. Não foi pênalti. O João nem falou sobre fera. Eu achei legal isso aí. Normalmente o cara foge da responsabilidade, mas o Bandeirinha segurou a bronca aí. Não é? Ele foi legal, segurou. E seria muito justiça. Se o Gabriel é expulso de novo injustamente no jogo contra o Palmeiras... Hoje eu achei legal, Flávio, a gente sempre critica, né, os adicionais, etc. Hoje os adicionais participaram até positivamente. No lance do pênalti do jogo, e agora? Ele chama o árbitro e diz assim, olha, eu entendi como se tivesse autorizado o Gabriel a voltar. Sim. Por isso que eu falei para ele voltar. Eu estava do meu lado, então quando ele ouve isso, porque na pressão dos jogadores do Palmeiras, ele ia expulsar o Gabriel mesmo. Aí como assistente alternativa. Então, como assistente assumiu, aí eles não. Se o Gabriel entra sem autorização, ele tem que ser expulso. Exatamente. Ali não tem nem o que discutir, é regra, entrou indevidamente, está expulso. Né? Ou seja, toma cartão amarelo, como ele já tinha, estava expulso. Mas aí outra coisa que eu quero salientar, que depois desse lance aí, em seguida, o Carille tira o Gabriel e coloca o Michael. É precaução, né? É precaução. Porque eles sabem que na próxima jogada, poderia ser Rua. Mas o Gabriel não joga o próximo jogo suspenso, do Corinthians. Né? Ele, o Cássio. Ele, o Cássio, que vai para a seleção, aproveitou, queimou o cartão. Né? Vai ficar 3 jogos afastados. Já volta limpo, né, para a próxima. Volta limpo. E espero que volte campeão. Fagner tomou terceiro também? Eu não sei se foi terceiro, tomou cartão. O Romero tomou um cartão amarelo. O Fagner tomou também. Tomou, mas o Fagner não estava. O Romero estava pendurado? O Romero não. Ele tomou um cartão amarelo. Jogo sem Gabriel, aí ia falar que o Romero é para a seleção, mas já acabou a eliminatória, esquece. Não. O que você queria falar, Sérgio? Não, eu a princípio, quando eu vi o lance, eu estava assistindo, eu achei que
Olhando agora pelas imagens, eu estou interpretando de outra maneira, né? Eu não tinha visto o juiz fazendo aquele sinal. Pro Cássio, eu né? acho que olhando na hora do jogo, eu vi ele falando com o Bandeira. Eu achei que o Bandeirinha tinha autorizado ele entrar. Você vê ele falando com o Bandeira... Mas deve ter sido o Bandeirinha mesmo. Quando ele fez o sinal pro Cássio, o Bandeirinha viu e falou, entra. Se não o Bandeirinha, não tinha chamado o árbitro. Entendi. Não, foi legal. Acho que aí, hoje, né, a gente detona, mas hoje eu acho, né, Zé Maria? Acho que de um modo geral não tem o que reclamar. Tranquilo, foi uma lambança, né? Foi azar, ali deu certo azar. Tiro de merda. Não teve prejuízo. Outra coisa, esse tal de Daronco é forte, hein, cara? Nem teve um jogador que deu uma peitada nele, né? Eu acho que isso aí tem que isso ser ressaltado. Isso é legal. É. Não é um juiz autoritário. Exatamente, não é autoritário. Coloca em prática a sua autoridade. Ele se impõe pelo físico e se impõe também. Ele, de um modo geral, ele é bom árbitro. Ele dificilmente faz besteira. Ele é bom. Mas deu o gol do Guerreiro contra o Corinthians. Tem essa também, não vou esquecer. Tem umas 500 pequenos equívocos acontecem. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos botar a bola para rolar. E você que, minha senhora, seu marido vai ver de novo e ele vai gritar gol de novo, que é assim que a coisa funciona. Nas raras vezes que a Ponte Preta ganha, quando mostra de novo, eu comemoro de novo. A gente torce para o pênalti não ser marcado, para o cara perder o pé. É assim mesmo. Não tente entender o torcedor de futebol. Aliás, tem muita mulher torcendo, felizmente. Exatamente. A gente viu um monte de mulheres no estádio. Muito legal. Muita ótimo. Mulherada. Bem-vindas. Bola rolando, um belo jogo, especialmente no primeiro tempo. Vamos lá. Ali o Egídio, pressionado, jogou para Edu Dracena, recupera essa bola o time do Corinthians, tenta o Rodriguinho, jogou pro Rodriguinho, olha o gol para fora! O Corinthians chegou com perigo e quase abre o placar em Itaquera. Ainda o Cleison, na marcação o Mike, ainda o Cleison faz a jogada, consegue o cruzamento, mas a bola não chega no jogo. Aí recupera o Corinthians com o Gabriel. Deu certo para a chegada do Fagner. Vai bater pro gol. Fernando Praz. E a sobra do Arana. Errou o passe o Arana. Vem Keno. Dali pro Borja. Ainda o Borja. Partiu o Dudu. O Borja fez a jogada. Ele bate bem pro gol. Tem a batida. E a bola à direita do goleiro Cássio. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. Arana. Bem o Arana, fazendo uma boa partida depois de muito tempo. Ainda o Arana, a opção é o Rodriguinho. Fez o toque pro Rodriguinho, tem já esperando, saiu o cruzamento. Olha o Corinthians chegando. Gol do Corinthians! É do paraguaio Romero aos 27 minutos de jogo. Corinthians faz 1-0, Romero para cima do Palmeiras. Jô. E ali o Rodriguinho. Tem a chance, o Rodriguinho dominou, vai para a área, fez a finta, o Rodriguinho partiu o Jô. Lindo lance, pintou o gol, Fernando Praz. Que defesa do Fernando Praz, salvando o time do Palmeiras. E que jogo em Itaquera. Vai tentar levantamento, a cobrança de escanteio. Subiu o Júnior, o Corinthians chegando. Gol do Corinthians. Aos 29 minutos. Mais um gol paraguaio. Mais um gol corintiano, Balbuena faz. Corinthians 2, Palmeiras 0. Levantamento acontece, o toque de cabeça. Gol do Palmeiras. Mina diminui para o Palmeiras. Aos 35 minutos, o Palmeiras diminui com Mina. Corinthians 2, Palmeiras 1. Aí vem o time do Corinthians, lançamento para o Jô. Ainda o Jô, tem o domínio, o Jô ganhou. E ele marcou. Pênalti.
É pênalti para o Corinthians aos 36 minutos do primeiro tempo. Que jogo em Itaquera! Que jogo em Itaquera! O Palmeiras acabou de fazer um gol e agora marca pênalti o Daronco para o Corinthians. Jô e Fernando Praz. Vamos ver o que acontece. Itaquera, 37 minutos. Primeiro tempo, Corinthians e Palmeiras. Partiu Jô! Gol do Corinthians! E justamente onde o Praz mandou ele bater. Jô! 37 minutos do primeiro tempo. Corinthians 3, Palmeiras 1. E o Palmeiras tem na cobrança de escanteio mais uma chance de diminuir. Saiu o cruzamento. Bola sobrou pro Guerra. E que golaço do Moisés. Gol do Palmeiras. Aos 22 do segundo tempo, o Palmeiras diminui. Corinthians 3, Palmeiras 2 e o jogo volta a pegar fogo. Rodriguinho, botou na frente o Rodriguinho, partiu bem, olha o Corinthians chegando com a Arana, tirou a zaga, olha o Romero, bateu pro gol, Praz! Salva o time do Palmeiras e põe para escanteio. É um clássico com 5 gols, é uma coisa rara, né? E olha, o nosso lance Lucas Collor de hoje vem desse jogo e eu tenho certeza que até o corintiano vai concordar. Um golaço do Moisés, foi um golaço. O gol mais bonito do jogo foi o gol do Moisés, um golaço. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lucas Collor. O Palmeiras perdeu, mas o gol mais bonito do jogo foi o gol do Moisés, o nosso lance Lucas Collor de hoje, uma pintura de gol, um golaço, o nosso lance Lucas Collor, o gol do Moisés do time do Palmeiras. Gol realmente muito bonito, difícil de ser feito, num goleiro como o Cássio, foi realmente um gol diferente. Vamos falar especificamente do jogo agora? Zé Maria, você sentiu em algum momento o Corinthians ameaçado, mesmo nesse segundo gol? Eu estava preocupado. Eu tive com o Carilha 2 semanas atrás, depois que eles voltaram de Salvador, aquela derrota. E eu falei com ele falou, não, estou tranquilo, está sob controle. Né? Mas eu senti que ele deu um puxão de orelha no time. Ele deu um puxão de orelha no time. 2 jogadas me chamaram a atenção. Aquele lance no segundo tempo que o Fagner pegou a bola na lateral, acossado, ele jogou a bola para fora. Eu acho que ali foi a primeira chamada de atenção. E quando o Jadson entrou, primeira bola, segunda bola que ele entrou, ele deu um carrinho. Falei, poxa, agora eles estão com vontade. Então, essa vontade que faltou nos jogos anteriores, eu acho que hoje não teve. E o time mostrou que está voltando, não está totalmente recuperado, mas já voltou a serenidade. Sérgio, Palmeiras em algum momento esteve com o jogo sob comando ou você nunca sentiu força no Palmeiras? Senti força no início da partida. Eu achei que o Palmeiras jogou de igual para igual. No início ele até mostrou uma ofensividade. Eu acho que na cabeçada que uma bola passou raspando ali, eu achei que o Palmeiras estava jogando de igual para igual. No momento que eles deram uma afrouxada, o Corinthians começou a ganhar mais espaço, foi aproveitando mais a oportunidade, avançou mais e aí tomou conta do jogo. E aí nos lances que ocorreram, com certeza, esse lance foi um lance importante, que eu acho que foi o único lance que o Borja... Foi, o único chute que aconteceu, dele estar mais na cara do gol. Ele construiu a jogada. Construiu a jogada. Então eu senti que o Palmeiras no começo da partida tinha chance de ganhar, mostrou que tinha condições de ganhar esse clássico. Depois, no decorrer da partida, eu achei que o Corinthians tomou conta do jogo. Vanderlei Nogueira, o Carille colocou Camacho no lugar do Michael e colocou o Cleison no lugar do Jadson. Você sentiu o dedo do Carille nesse jogo? Foi isso que mudou o jogo? Eu inventei isso, né, Flávio? E estou sendo vítima de algumas perguntas sobre isso. Mas, olha, ele foi... Sério, o Carille teve influência? Nós, inclusive, escolhemos, a gente, depois de uma transmissão, quem é que se destacou? Aí citaram o Romero, que foi muito bem mesmo. O Balbuena, que foi muito bem no jogo. Enfim, 3 ou 4 jogadores do Corinthians que jogaram bem hoje. Uma pena o Paraguai não está na Copa. Então. E aí citou-se o Carille.
Primeiro pela coragem. Um técnico novo, sabe como é que é? Vai segurar essa pressão, não vai tirar jogador que apoiou e que participou de forma muito importante na campanha do primeiro turno, que o Corinthians foi um sucesso, foi impecável. Ele não vai sacar o jogador do time. Mas ele precisava fazer alguma coisa porque os jogadores estavam patinando, não estava legal. Isso que o Zé falou, de que ele tinha que fazer alguma coisa, e claramente fez, aproveitou essa semana para fazer alguma coisa. Mudou 2 peças importantes. Eu acho que ele teve uma participação inteligente quando ele tirou o Gabriel, porque num lance um pouquinho mais ríspido, depois de tudo que aconteceu, o Daronco ele perderia o jogador. Sem dúvida. Enfim, teve uma participação muito importante. Eu acho que o Corinthians foi muito bem hoje e o técnico apareceu muito bem, o que é muito legal, porque a gente bate quando a coisa não funciona, mas quando funciona tem que enaltecer. A participação dele merece aplausos. Claro. Eu gostei da palavra que você usou, coragem, porque se perde, ia dizer assim, inventou. O time estava bem pra caramba, o que tem que mexer? O discurso não é verdade. O cara mexeu e foi mexer mexe contra o Nogueirópolis. Vai mexer verdade. nesse jogo decisivo, tirou o Jadson para colocar o garoto e tal. Foi muito bem. Foi muito feliz. Chico, teve participação, você concorda com o Vanderlei? Carilli foi decisivo? Foi decisivo. Inclusive ontem, né? Ele pegou o microfone e agradeceu no meio do campo a presença dos 32 mil torcedores. Ele já começou a tomar rédea do time e da torcida ali. Né? Eu acho que é muito importante. O treinador que não faz isso, como fez o Tite, como fazia o Brandão na sua época, ele não serve para ser técnico do Corinthians. Eu mesmo critiquei o Carilli. O Corinthians é bem emocional. O Corinthians é muito emocional. Agora, o treinador não pode ser emocional. Ele tem que ganhar a confiança da torcida. Mas também não pode ser tão distante. Ele não pode ser tão distante. Jogo. Ele tem que mostrar, olha, deixa comigo que eu resolvo. É o que o Tite fez e é o que o Carilli está fazendo. E que o Mano fazia muito bem também. O Mano fazia muito bem. E está fazendo agora no Cruzeiro. Então, eu acho que o Vanderlei tem razão. Mas o que me chamou a atenção agora, vendo esses melhores momentos, foi que o nosso querido Cássio, olha, não sei se quando ele voltar, dependendo da atuação do Walter, que vai jogar 3 jogos, né, Atlético Paranaense, Avaí e Fluminense, ele vai jogar no lugar do Cássio. O Cássio está suspenso, mas vai para a seleção. O Cássio falhou nos 2 gols do Palmeiras. Mesmo o Walter sendo jogador do São Paulo, você acha que ele poderia perder a vaga? Porque reza a lenda que ele irá para o São Paulo. Vamos supor que essa seja uma verdade. Eu não estou afirmando. Eu disse, reza a lenda que, né? É a chance dele provar que pode ser goleiro do São Paulo e ser campeão do São Paulo. É a grande chance dele mostrar o futebol dele. E não sei não se quando o Cássio voltar, e se o Walter for bem nesses 3 jogos, ele pega a posição, porque olha os gols aí que o Corinthians tomou. Eu não sei. No segundo gol aí, que foi um golaço, você tem razão, não foi à toa que foi o melhor gol da rodada, aí do Moisés. Na minha época, quando jogava na Várzea, o cara pegava uma bola dali, eu não dava um passo para trás, dava um passo para frente e pulava na bola. É evidente que só tinha ali para ele chutar, não tinha outro lugar. Você pode até tomar um peru, mas você faz isso. Agora, se o cara te dá uma por cobertura, você não tem como, né? O cara dá uma cavadinha por cima, Mira, coisa que você fazia com maior facilidade, paciência. O Romário fazia isso também dali. Mas o Moisés não, ele dá uma pedrada. Então você tinha que dar um passo para frente e pular na bola. O Cássio deu um passo para trás. É evidente que o cara ia fazer o gol. E agora eu estou vendo o Mina, no gol do Mina, ele fez a mesma coisa. Ele deu um passo para trás, pô. Tinha que dar um passo para frente e pular na bola. No meu modo de ver, temos um goleiro aqui, né? Que o Sérgio, que era um grande goleiro. O que você pode falar disso? Os 2 gols, assim, analisando, tá falando pro Chico, quando o Cássio dá esse passo para frente e depois ele retorna para dentro do gol, você vê que ele chega a passar da linha do gol. Perde a força da impulsão. Ele perde a força da impulsão. Ele tem esse vício, já percebi várias vezes. Não estou aqui criticando, eu acho um excelente goleiro. Claro. É um vício que às vezes os goleiros têm, às vezes de sair na bola, eles retornam, porque já não é mais dele a bola, ele não consegue, aí ele se posiciona novamente. Mas quando você retorna e pega você andando para trás, você não tem força para sair. O primeiro gol era defensável, o Cássio poderia ter pego. No segundo gol ele foi pego de surpresa, ele achou que nunca o cara ia fazer aquela virada, muito e ele dá uma flexionada no joelho para baixo. Você vê, o Cássio tem 1,96 m. Mas assim, ele tomou um gol em cima dele ali, que dava para ele... Mas às vezes você é pego de surpresa, entendeu? No futebol de salão sai muito gol dali, que nem uma vez. Miller, você que é um cara que
jogou em várias posições, tem uma visão de jogo muito legal. Jogou no Palmeiras também, quer dizer, é legal que você jogou em todos, então você conhece até a característica. De novo, reza a lenda, mas uma lenda com muita força, que o Palmeiras teria acertado 3 contratações para reforçar este time. 2 laterais, o Diogo Barbosa do Cruzeiro, que é o melhor lateral esquerdo do brasileiro. O Rafinha, do Bayern de Munique, lateral direito, e o Lucas Lima. Se fizer isso, se essa lenda virar realidade, acerta, é isso que o Palmeiras precisa? Sem dúvida nenhuma, são 3 grandes contratações. O do Cruzeiro, ele está jogando muito bem, foi muito decisivo na Copa do Brasil com o Mano Menezes. E o Lucas Lima, todo mundo quer. Né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é um bom jogador que se encaixa em qualquer grande equipe do nosso futebol. E o Palmeiras fechando com o Lucas Lima, sem dúvida nenhuma, aí sim ele vai suprir a carência ali do meia. Não tem esse meia de ligação. Às vezes o Mina, ele vai na frente, estabanado, mesmo sem competência nenhuma, é porque os meias abrem na lateral. Tem um buraco, aí ele entra nesse buraco. Então o Guerra e o Rafael Veiga, eles não sabem fazer essa função, são meias que não sabem fazer a função de meia, porque se movimentam na direção errada. Então o Palmeiras hoje não tem um meia como o Lucas Lima, que é um jogador mercado, como diz o italiano. Então são 3 grandes contratações. Inclusive eu acho que o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, nesse jogo provou que tem que contratar um treinador experiente. Paulinha, nós vamos mostrar a classificação para a gente ter uma noção e tal, se ainda dá, se acabou, mas a gente vai ficar mais uns minutinhos com essa pergunta, depois nós vamos trocar. Qual a pergunta que está no ar no site? A pergunta é, depois do resultado de hoje, algum time tem capacidade de tirar o título do Corinthians? Então a pergunta é se algum time tem capacidade, não se vai ou não. Aí você põe a sua resposta, sim ou não. Algum time tem capacidade? Lembrando que é no site gazetesportiva.com. Sabe que até eu estou votando aqui? Legal. Pode votar várias vezes, viu? Então, vamos ver em cima do que a Paulinha falou. O tal time com capacidade, se você achar que tem, ele vai ter que quebrar essa tabela, que nesse momento está assim. Vamos dar uma olhadinha na tabela do campeonato, como é que ela está. Ó, Corinthians 62, Santos 56, esse é o que está mais perto. Aí o Grêmio mas olha, tem 54. Flávio, 8 pontos à frente do Palmeiras, né? Mas repara bem, aí 18 vitórias do Corinthians, 15 vitórias do Santos, 16 do Grêmio, 16 do Palmeiras. O critério de desempate também favorece. Então, né? você veja bem, se o Corinthians ganhar os 3 próximos jogos, ou ganhar 2, empatar 1, ele é praticamente campeão. Faltam 6 rodadas, vai dar mais ou menos onde a gente imaginava. Se ele chegar a 20 vitórias, ele é campeão. Ó, o Grêmio tem 54, o Palmeiras caiu para 4º lugar com 54 pontos. Porque o Grêmio tem saldo de gol melhor que o Palmeiras. Não, e hoje fez 3 lá, né? 3-1. Mas se bem que nós temos que considerar o seguinte, acontecendo essa, entre aspas, tragédia, nós teríamos que, o ganhador, o Corinthians teria que perder e o outro ganhar, então ele vai ter que aumentar o número de vitórias. Aí ele passaria a ter esse critério. Jogos do Corinthians, então a gente olha isso, parece uma coisa complicada, mas na verdade... Os confrontos, você vai colocar os confrontos? Tem os confrontos aqui. Eu sei de cabeça. O Corinthians pega o Atlético Paranaense, depois pega o Avaí e depois pega, na sequência, o Fluminense. Avaí e Fluminense são em arena, né? Vamos atender o do Miller, vamos ver os confrontos, os próximos confrontos? Porque o Corinthians, se ele ganhasse 3 partidas em casa, então vamos ver. Campeão. Então, vamos ver, são os próximos 5 jogos, vamos ver. Primeiro é o Corinthians, vamos lá, solta. Não, é Atlético Corinthians e Atlético Paranaense em Atlético Paranaense, Corinthians e Avaí em Corinthians, Corinthians e Fluminense em Corinthians. Aí vai para o Rio, joga com o Flamengo, recebe o Atlético Mineiro e depois joga em Sport. Dificuldade tá nisso aí, o Fluminense e Flamengo, né? Ó, aí são 5 jogos, então só vai faltar 1, né? Só vai faltar 1. Até porque o Atlético Mineiro, Flávio, o Atlético Mineiro não quer nada com nada no brasileiro. Isso quer dar, tem 6, já estão todos aí, né? Estão todos aí. Esse é o que o Corinthians tem para fazer. Falta. Eu acho que ele mata no Atlético Mineiro no máximo. Penúltima rodada. Acho que não chega na última rodada. Você acha que ele ganha no Atlético Paranaense? Eu acho que o jogo do Fluminense... ele não perde do Atlético Paranaense. Eu batendo o olho aqui, claro que nós estamos falando tudo antes, quer dizer, antes da bola rolar, você não sabe o que vai acontecer na próxima rodada, aí você pode mudar de opinião na próxima, né? Claro. Mas quando você bate o olho aqui, eu estava fazendo isso, Flávio, eu acho que o Corinthians não perde nenhum desses jogos. Nem do Atlético Paranaense. Não, eu acho que ele não perde, não falei que ganha. É claro, né? eu também mas ele não perde. Ele tem 3 jogos em casa, ele enfrenta o Avaí
teoricamente, se tivesse que apostar alguma coisa, você apostar no Corinthians contra o Avaí. Claro. O Avaí dentro de casa. E contra o Fluminense também. Contra o Fluminense, que está numa pindaíba, né? O Corinthians de novo dentro de casa, deve ganhar. E depois tem o Atlético Mineiro, né? Mas, Vanderlei, olha só, mesmo que ele perca do Atlético Paranaense, e dentro do que você está falando que a gente concorda, Avaí e Fluminense aqui, ele faz 6 pontos, dificilmente ele saiu do lugar. E aí tá voltando eu acho que depois do Fluminense, ele já praticamente já é campeão. Porque depois ele tem Flamengo, viu? Vamos ver o Santos, vamos ver como é que tá o Santos. Vamos ver, Santos, vamos ver. Olha lá, Santos e Vasco. Caixa, Chapecoense e Santos. Bahia e Santos. Uau. Difícil. Santos e Grêmio. Flamengo difícil. e Santos, Santos e Avaí. Trajetória é mais difícil. Cara, eu tô vendo que o Avaí aí, ele tá ferrado, hein? O Avaí vai ser duro. Esse cara. Não tem nada que ver com o Avaí, mas tá louco. Ele tá. O Avaí você vai pegar pedreira, pô. É um candidatíssimo ao rebaixamento, o Avaí. E aí, gente? E o Chapecoense tá desesperado também. Bahia, aí a estrada do Santos é mais difícil. Eu não acho. Eu acho do Corinthians mais difícil. Tem o Grêmio, né? Tem o Vasco. Eu acho do Corinthians mais Vasco difícil. tá legal, né? Mas deve ganhar. O Sérgio eu acho Bahia lá não mas ganha. É um time, eu acho do Corinthians mais difícil. Vamos ver o Atlético Mineiro, próximo. O próximo é o Fluminense, Grêmio, né? Vamos ver o Grêmio. Atlético Paranaense. O Palmeiras? Vamos ver o Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras. Joga em Vitória. O Vitória perde todas em casa. Ele ganha fora. Isso aí dá pra ganhar. Precisa ver o reflexo do clássico, né? Mas em tese dá. Aí tem um jogão. Aí pega o Flamengo. Uau, esse é pesado. Isso é duro. Duas seguidas em casa, Esporte. Né? Olha o Avaí de novo. Pô, o Avaí vai terminar em último lugar. Nossa, o Avaí Nossa senhora. Pô, o Avaí já jogou os jogos mais fáceis. Ele tá morto, pô. Pega o Botafogo em casa, Botafogo brigando por uma vaga na Libertadores. E Atlético Paranaense. Abdicamos o Grêmio porque ele tá preocupado com a Libertadores, então manda o Grêmio, né? Não dá. Não é essa a praia do Grêmio. Legal. A gente não consigo imaginar como. Não dá pra perder, não. Não dá pra perder, hein? Não dá, não. Eu acho que esses jogos do Palmeiras aí, esse jogo contra o Vitória vai ser um jogo difícil por causa da derrota diante do Corinthians. Evidentemente que essa semana... Tem peso, né? Não passa batido, né, Sérgio? Dá uma desanimada, fica meio... Não vejo reação. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar hoje. Não ganhou hoje, eu também não vejo que o Palmeiras possa... Pelo menos não perder, né? Vamos ver como é que estavam os vestiários. Vamos dar uma olhadinha. O Corinthians jogou como se fosse realmente uma final. Você tem para dizer sobre essa vitória do Corinthians sobre o maior rival? Um jogo grande, né? Jogo muito disputado, como era se esperar. Tudo que a gente programou, projetou para o jogo, principalmente no primeiro tempo, aconteceu. E a gente conseguir jogar em cima dessa linha alta do Palmeiras, como o Alberto vem trabalhando uma linha muito alta, fazer essa bola nas costas deles. A gente foi feliz com esses lances e conseguimos fazer um placar bom. Infelizmente, né, voltar a falar aqui, tomamos 2 gols de bola parada. É jogo grande, que é decidido em detalhes, né? Mas o Corinthians, na minha opinião, se for ver no jogo todo aí, acho que mereceu a vitória sim. Mais uma vez, agradecer demais o apoio da torcida, o tempo todo jogando junto, como eu pedi ontem. Vem junto para a gente construir uma grande vitória contra o Palmeiras. E vieram apoiar o tempo todo. Para você, a arbitragem interferiu no resultado do jogo? Como eu venho rápido para cá, eu não gosto de ficar muito lá, então eu não vejo os lances, tá? O que me passaram é que estava impedido 5 centímetros. Pô. Eu tomei um gol contra o São Paulo aqui, 3-2, gol do Gilberto, que também estava, que eu falei, pô, não dá para reclamar. Tem coisas que não dá para reclamar da arbitragem. Eu sou assim. Tá? Reclamo do gol do jogo contra o Flamengo, 3 metros, mas lances de 5 centímetros, 4 centímetros, já tomei gol assim e eu vim aqui, vocês podem buscar as coletivas aí e falar que eu não tenho nada que falar com a arbitragem, que são erros que passam, gente. São humanos que estão ali, falar de 5 centímetros é brincadeira, né? Se reclamar sobre isso e realmente for verdade dos 5 centímetros, não tem nada para falar da arbitragem. Para mim o pênalti foi... Tá? Não sei a opinião de vocês, para mim o pênalti foi olhando do banco ali. Agora os outros gols aí, essas coisas aí, é só vendo pela televisão mesmo para ter uma melhor ideia. Em termos de título, fazendo as contas, faltando 6 rodadas, o que você acha que precisa ainda para o Corinthians finalmente respirar e levantar a taça? Matematicamente, a gente tem que trabalhar com 5 vitórias, né? 4 vitórias, se o Santos ganhar 6, o que acontece? Tem mais vitória? Né?
Então é isso. São 5 jogos, mas vamos pensar na próxima partida, que vai ser muito importante. Ir lá para Curitiba e fazer um jogo bem inteligente. É hora de a gente continuar falando de jogo a jogo e não ficar projetando muito números nesse momento. Qual o tamanho dessa vitória, Fagner? Além de ser um clássico importante, que é, como sempre, é o clássico contra o Palmeiras, mas que coloca o time a 6 pontos de vantagem do Santos, 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, faltando 6 rodadas para o final. Cara, é importante pelos 3 pontos, né? A gente sabia que era importante a gente vencer em casa, vínhamos de 2 derrotas, né? Então a gente sabia que vencer o jogo hoje era importante pelo objetivo que nós temos na competição, né? Então fizemos um jogo bem consistente, bem maduro, né? Conseguimos um resultado bom, conseguimos uma vitória muito boa. Agora é descansar, que quarta-feira temos um jogo difícil. Claro, eu vi um tom de alegria, de alívio, né? Pela pressão que nos dava durante a semana, né? Pelo desempenho que não vinha sendo alcançado, né? Mas eles sabem que ainda faltam 6 jogos, né? Ainda faltam alguns pontos aí, mas nos dá um alívio, nos dá uma tranquilidade para o próximo jogo poder jogar com mais tranquilidade. E eles fizeram o papel deles, que foi nos apoiar desde ontem, né? De 32 mil pessoas num treino, eu nunca vi isso na minha vida. O Corinthians é assim, cara. Ele sabe que é sofrido e foi até o final e vai ser até o final. O que aconteceu no intervalo, Cleison? Cara, uma coisa desagradável. Ele acabou vindo de encontro a mim, não sei porquê. Acho que coisa que aconteceu no Paulista também. Me tacou munhequeira, eu xinguei ele, mas nada mais que isso também. Depois ele foi pro vestiário dele, eu fui pro meu. Como eu disse, o mais importante é a vitória do Corinthians. Vitória grande, a vitória importante que nos dá moral pro restante do campeonato. Ficou empurra ali com todo mundo? Não, ele tacou a munhequeira, gosta de aparecer. A rapaziada falou com ele, deixou disso, eu também fui pra lá e acabou morrendo. Nós tivemos 2 erros de não cumprimento de regra. Isso compromete o espetáculo. Impedimento, o Corinthians fez o primeiro gol. E quando você sai atrás do placar num clássico, num jogo decisivo como hoje, isso muda o jogo, isso compromete. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente lamenta muito 2 erros de não cumprimento de regra. O primeiro foi o gol impedido do Corinthians e o segundo, gente, o Gabriel voltou para campo, não pode existir aquilo. É um despreparo muito grande. Se o árbitro não sabe que o jogador está em campo, cartão amarelo. Regra, estou dizendo de regra. Eu não quero dizer aqui que eu perdi por causa disso. O Palmeiras perdeu por causa disso. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, conseguiu os gols, nós fomos melhor no segundo tempo. Eles ganharam o jogo, porém, o não cumprimento de regra é que fez o Corinthians fazer o primeiro gol. E aí muda o jogo. Bom, teve muito muxoxo aqui enquanto o presidente... Aí cada um puxa a sardinha para si, né? Mas eu acho que o Carille é um cara muito sincero nas suas declarações. Agora o presidente vem dizer que cumprimento de regra, que isso, que aquilo. Por que ele não fala que o time dele não jogou nada? Que o Borja, coitado do Borja. O Borja, acho que ele está feliz porque ele vai para a seleção agora. Vai ficar 3 rodadas sem jogar no Palmeiras. Porque lá ele vai voltar para o seu habitat e vai estar feliz. Porque no Palmeiras ele não recebe uma bola, uma. Culpa do Dudu, culpa do Keno, que hoje nem entrou no campo. Quer dizer, infelizmente, o time do Palmeiras hoje não existiu. Paulinha, aí, resultado da primeira enquete. Resultado, a pergunta, você lembra, né, que era: depois de hoje, algum time tem capacidade de tirar o título do Corinthians? E 72% das pessoas disseram que não. Nenhum outro time tem essa capacidade. Que foi o que você tinha falado no início. Agora, a próxima pergunta, que assim, todo mundo vai achar que eu sou corintiana com essa pergunta. Por quê? O Corinthians vai ser campeão porque ele é muito bom ou porque os outros são muito ruins? Ou estão Pergunta muito feita por Primo Ribeiro, que é o nosso produtor, é palmeirense. Então, como é que é a pergunta? Que é produção, a Paulinha. Senão você paga o pato pelo que você não fez, né? Todas as torcidas ficam... Qual é a pergunta do Primo mesmo? Como é que é a pergunta? De novo, Paulinha? O Corinthians vai ser campeão porque ele é muito bom ou porque os outros são muito ruins? Para responder... Como é que faz para responder? É só entrar no site gazetesportiva.com e dar o seu voto. E a gente vai ler no final, né? Muito bom. E vocês já têm uma opinião? Uma boa, vamos ver. Miller, o que você responde nessa pergunta? O Corinthians é muito bom ou os outros são muito ruins? Não, o Corinthians não é que o Corinthians é muito bom. O Corinthians é muito regular, né? E os outros
com certeza acordaram tarde. Sérgio, o Corinthians é muito bom, os outros são muito ruins? O Corinthians se preparou melhor. Eu acho que o Corinthians tem uma equipe mais centrada, saiu na frente, aproveitou a oportunidade. E as outras equipes, na minha opinião, não se prepararam adequadamente. Não aproveitam a oportunidade. O Corinthians, quando perde, as outras equipes não aproveitam a deixa. Então, o Corinthians vai lá e a minha opinião é essa. Chico? O Corinthians que é bom pra caramba. Que pergunta idiota. Isso é o tipo de uma pesquisa que não devia nem ser feita. Evidente que o Corinthians é muito bom. É bom. Como diz o corintiano, nós é bom. E vou dizer uma coisa pra você, seu cara de pau. Uma coisa pra você, seu cara de pau. Hoje foi a terceira vitória do Corinthians em cima do Palmeiras esse ano. Eu acho que o Carille, como treinador, eu não sei... Ganhou lá no Allianz Parque e no Taquerão. Fez 6 pontos. Não, tá aí os 6 pontos, teve 8. Não, fez 9 pontos se somar os 3 do Campeonato Paulista. Sem o Gabriel, né? E sem o Gabriel. Foi ali que o... Então, você veja bem, o Carille, se não me falha a memória, ele entra para a história como um treinador que ganhou 3 vezes no ano com o Palmeiras. Ganhou todos os jogos do Palmeiras, que disputou nesse ano. Então, meu filho, é lógico que o Corinthians... Nós é muito bom. E aí, Zé, o Corinthians é muito bom, os outros são muito ruins? Ele volta a ter aquela gordurinha, né? Que estava começando a perder. E está tendo um equilíbrio muito bom com esse jogo do Palmeiras. Se manter, eu acho que se torna difícil tirar do Corinthians. É muito bom, o Corinthians é muito ruim. Você viu que ninguém foi numa ou outra. Alternativa A, alternativa B. Chico falou que o Corinthians é muito bom. Falou, o Corinthians é muito bom. Eu queria dizer... fui sincero. Claro, eu queria dizer o seguinte, que o Corinthians patinou. Todo mundo reconhece isso. Patinou. Os outros patinaram mais. Essa é a resposta que eu daria para a sua pergunta. Não é porque até o próprio corintiano apaixonado sabe que o Corinthians não é muito bom. E também alguns outros, o Santos, Grêmio, Palmeiras, não são muito ruins. Não é isso. Bom, você responde, tá legal? Vamos pro vestiário do Palmeiras. Já vimos o presidente. Vamos ver o que tem a dizer o Alberto Valentim. Tudo começou por um erro muito grande da arbitragem, pelo erro do primeiro gol. Muda todo um jogo, né? Então, esse erro da arbitragem de um impedimento, muito impedimento, mexeu no placar, onde aquele momento estava 0-0. Depois acabamos tomando o gol de bola parada ali, conseguimos diminuir o marcador. Ali sim a gente tomou um gol muito rápido, num pênalti, que parece que realmente aconteceu. No segundo tempo voltamos fortes, os jogadores foram muito guerreiros, procurando empatar o jogo. A gente com a ideia de acertarmos alguma coisa que a gente viu no intervalo e não desorganizar. A gente conseguiu fazer isso, conseguimos diminuir a vantagem, mas infelizmente não conseguimos fazer o terceiro gol. Em relação ao caso do Gabriel, eu perguntei para o Michael, que é o quarto árbitro que está perto ali dos bancos de reservas, e eu perguntei para ele, mas como é que pode um jogador entrar sem ser autorizado e depois voltar, sem ser advertido? Ele me disse, o Gabriel se confundiu com joga, e que era para ele entrar. Mas não existe o jogador se confundir, existe uma regra que o jogador, quando ele é atendido ou está fora por algum motivo, ele só pode voltar com a autorização do árbitro. É muito simples isso, gente. Se formos falar em termos de regra, o que disse o presidente do Palmeiras e o que disse o Alberto não está errado. Mas me agrada muito, não estou tomando partido não. Para mim, hoje foi tranquilo ver o jogo, sabia que a Ponte ia perder do Bahia mesmo, então nem esquentei com o jogo da Ponte. Mas me agrada o uso do bom senso. E me pareceu que houve bom senso. Seria injustiça com o Gabriel. Não acho que não foi só ele que se confundiu, não. Acho que até o auxiliar. Quando há o movimento do entra, ele se confundiu. E aí seria punir o jogador por um gesto, no mínimo, dúbio. Tanto que o próprio Daronco reconheceu que foi dúbio. Era o mesmo gesto de entra, é o gesto de chuta. Então houve bom senso. A mesma interpretação que o Gabriel teve, o auxiliar teve. Exatamente. Tanto é que o auxiliar chama o árbitro. Eu entendo. E diz, olha, eu entendi que você estava chamando, autorizando ele a entrar. Claro. E eu falei para ele entrar. Eu entendo que na hora do jogo o cara ficava cabreiro. Então eu entendo normal. É assim mesmo. Se fosse do outro lado, ia ter o mesmo tipo de reclamação. Mas para mim foi uma atitude de bom senso
que deixa a regra. Se você for seguir rigorosamente, a regra seria assim. Mas seria uma injustiça. Então, eu gosto do bom senso na arbitragem. Até porque se o auxiliar não chama o árbitro expulsaria o Gabriel. É isso aí. Olha, o Cleison falou aí na entrevista sobre o Felipe Melo. E o pessoal da rede social está fervendo. Aí o Paulinho já falou, ó, e o lance Felipe? O que aconteceu? O Felipe Melo, saída do vestiário no intervalo e houve uma encrenca lá entre o Cleison e o Felipe Melo. O Felipe Melo jogou a munhequeira nele. Nós temos essa imagem, vamos dar uma olhadinha e ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse tema. Vamos ver. Solta aí. Saída do vestiário e tal. Nossa, olha lá, ele jogou lá. É o Casim que segura. O Casim deve ter jogado com o Felipe na Turquia, sei lá. Mas o que o Cleison falou que foi? O que aconteceu? O Cleison falou que não falou nada, que na verdade talvez seria um sentimento antigo que o Felipe Melo tem sobre ele. Mas qual? Não falou, não explicou nada. Não falou nem aquilo. Ele disse que não falou nada, que o Felipe Melo que veio ter alguma coisa contra ele. Só se for no jogo da Ponte no Paulistão. Né? O Rodolfo está dizendo aqui. Pode ser aquele 3-0 que o Cleison deitou, né? Pode ser. O Cleison marcou um gol naquele jogo, não marcou? Eu não lembro. O Cleison falou que prefere resolver as coisas em campo. Sempre foi um cara tranquilo. É verdade, o Zé sempre foi um cara muito tranquilo, muito da paz. É difícil. Como é que você interpreta isso? Uma confusão dentro do campo, tudo bem. Agora, na entrada do vestiário é estranho, né? Um negócio esquisito, não dá para entender. Não dá para entender. E o Felipe não estava jogando. E mesmo a situação do impedimento também. O jogador, normalmente, ele dá a volta. Ele fica lá do lado do bandeira. O juiz está fazendo assim, se eu estou ali, eu entro. Você fica olhando para o árbitro, você nem olha para o bandeira. Então, foram duas confusões aí que eu achei absurda. Sérgio, e aí? O que aconteceu? Porque aí é a tal história. Falamos do emocional, o Felipe é um cara claramente emocional. Não estava jogando, mas aí, tua experiência, o que houve ali e justifica... Rixa antiga, Flávio, mas hoje eu vou falar um pouquinho além. Eu acho que o Valentim, na minha opinião, errou na formação do time. Eu sairia com o Felipe Melo hoje. Jogador experiente dentro de campo, jogador com peso no jogo, gente, mas sem jogar já deu essa confusão. Não, mas outro, aí dentro é outros 500. Aí ninguém tá vendo, ele acha que eu sairia jogando com ele. Porque um jogador que estava precisando aparecer novamente, eu acho que o jogo poderia ter tomado conta no meio campo ali, um jogador mais experiente. E o Palmeiras faltou isso, faltou garra, faltou determinação, um jogador chegar, mostrar que... E eu não vi isso no Palmeiras hoje, entendeu? Vi um Palmeiras muito apático, um Palmeiras abaixo, aceitando a situação. Eu acho que o Felipe era a oportunidade do Felipe Melo hoje. Muita gente, isso aqui foi no intervalo, né? Pô, tem mais gente dentro do vestiário do que no... Fala, Mandelê. Pergunta, vai para a súmula? Muito provavelmente. Se vão analisar. O que não falta são testemunhas. Né? Tem mais gente no vestiário do que na arquibancada. Vai para a súmula e tem a imagem. Nem sei o que aconteceu, tá? Então, estou vendo a imagem. Imagino que o árbitro também não tenha visto, tem essa informação, assiste e faz o seu relatório. Pode fazer. E o julgamento vai ser em cima disso que a gente está falando. Por essa imagem, ele será suspenso. Ô, Felipe. É lógico. Cleison isento. Não, nem aparece na imagem. Não, é pergunta. Não estou fazendo... Nem aparece na imagem. A gente está falando que sabe o que aconteceu e tal. Nem aparece na imagem. Por essa imagem, ele será suspenso. Mais uma vez. E aí, Miller? Só isso que eu acho. Então, o Felipe Melo foi muito mal ali, né? Literalmente, a imagem é bem clara, né? A imagem já fala por si, né? É lógico. Então, acho que não precisa... Como o Cleison deu a entrevista dizendo, olha, eu prefiro falar dentro de campo. Entendeu? Acho que o Felipe Melo é um bom jogador, eu sempre disse aqui, e repito, eu vou com o Sérgio. Ele merecia ter jogado hoje pelo peso da partida, pela rivalidade tradicional. Acho que ele é um jogador que joga muito mais do que o Bruno Henrique, muito mais que o Thiago Santos. Ele joga muito mais que todos os volantes que tem do Palmeiras ali, muito mais que o Tietê. Ele tem uma liderança muito grande dentro do campo na partida. Mas esse tipo de atitude, para mim, é reprovável. Eu levo muito a sério esse tipo de atitude, porque a gente o tempo todo cobra da torcida, que a torcida é muito violenta, que é um absurdo. Aí vem um jogador que tem uma atitude dessa, eu acho um absurdo. E assim, mostra em campo. Não sei se ele ficou entubado porque não teve a oportunidade de jogar, mas achei um absurdo. Paulinho, não foi um bom ano pro Felipe Melo. Mas, Chico, eu ia passar até você. Gente, eu posso estar ficando maluco, tá? Eu gosto de Felipe Melo. Eu nunca escondi isso. Mas não é possível que o Cleison, que eu também gosto, que deitou bem lá na Ponte,
que ele não falou nada. Não é possível que não tenha acontecido absolutamente. Alguma coisa aconteceu. Falou sim, é que não filmou, né? Filmou então, alguma coisa. O cara não briga sozinho. Por mais que ele tenha bronca, pô, não é possível. Mas, Flávio, o xingar, um xingar o outro... Ou alguma provocação. É uma coisa tão normal. É uma coisa tão normal um xingar o outro. Não, alguma defendendo coisa o meu, aconteceu, porque não é possível que o filho, do nada, o Felipe Melo pulou e foi para cima. Antigamente era, essa xingação era normal, né? Hoje não sei se é. O Zé Maria falou bem, eu acho assim que, na verdade, é uma rusga antiga, vem da época dele de Ponte Preta, o Rodolfo tem razão, eu estou sem ponto, mas ele falou isso para você. Falou. E eu concordo, deve ter sido do primeiro jogo lá, né? Depois do segundo jogo aqui, a desclassificação, aí a Ponte foi para a final para o Corinthians, então deve ter ficado uma rusguinha aí. Né? E o Felipe Melo naquela época era titular. Coloca no ponto de novo, por favor, a entrevista do Cleison, para a gente ouvir direitinho o que ele fala. Mais ou menos ele falou uma coisa assim, né? Tem como agora, veja bem, o Flávio, eu só acho o seguinte, que o Felipe Melo, no Palmeiras, que nem disse a nossa querida Paulinha, ele realmente não devia ter tomado essa atitude. É uma atitude antiesportiva. Por mais que o Cleison tenha xingado a mãe dele, vamos supor, que não é difícil acontecer, né? Eu acho que ele tem mais cara de provocação. Não é uma provocação. Eu, bobão, você é um reserva, você é o, né? O bundão, sei lá, uma coisa assim. Não sei. Sei lá. Aí o Felipe Melo perdeu a paciência e foi para cima. Mas eu acho que ele errou. Ele não devia ter ido para cima. E ele já, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já deu vexame no Uruguai. Ele já deu vexame lá no estádio do Palmeiras. Em todo lugar que ele vai, ele arruma uma encrenca. Quer dizer, é um jogador que que não deve ser negociado pelo Palmeiras. Porque no Palmeiras não se deu bem. Esse estilo, Felipe Melo, talvez encaixe em outro time. Sei lá, Flamengo, ou até o Corinthians, sei lá, de repente encaixa. Mas, ou São Paulo. Não, ele tem cara do Corinthians. Tem cara do Corinthians. Agora, ele não pode sair querendo bater em todo mundo. Vamos ver o que o Casim. O Casim chegou lá. O Casim separou a briga. Don't it easy, man. Provavelmente ele falou inglês. Eles jogaram o Casim falou inglês. O Casim chegou, vamos supor, você, Zé Maria, é o Felipe Melo, eu sou o Casim. Aí eu cheguei e falei, take it easy, man, take it easy. Quer dizer, calma, homem. E o Casim é grandão também, né? O Casim é fortão. Vamos ver o que o Cleison falou. Vamos prestar atenção, vamos ver. O que aconteceu no intervalo, Cleison? Cara, é uma coisa desagradável. Ele acabou vindo de encontro a mim, não sei porquê, acho que coisa que aconteceu no Paulista também, me tacou munhequeira, xinguei ele, mas nada mais que isso também. Depois ele foi pro vestiário dele, eu fui pro meu. Como eu disse, o mais importante é a vitória do Corinthians. Vitória grande, a vitória importante que nos dá moral pro restante do campeonato. Aí ficou empurra ali com todo mundo? Não, ele tacou munhequeira, gosta de aparecer. A rapaziada falou com ele, deixou disso, eu também fui pra lá e acabou morrendo. Ele jogou, isso é coisa do Paulista, ele me jogou a munhequeira, eu xinguei ele, e aí depois, ou seja, é o que eu tô falando, não tem briga de um sozinho. E também não estou dizendo quem tem razão e quem não tem. O Vanderlei falou em termos de punição, eu não puniria ninguém. Né? Para mim tá tudo certo. E todo baixinho é invocado, né? Baixinho, eu não puniria geralmente ninguém. Jogador baixinho é chato, é invocado. Eu não puniria ninguém. Para mim isso aí é normalíssimo. Olha, Flávio, uma vez eu perguntei pro zagueiro Kleber, né? Ia jogar Palmeiras e Flamengo. E o Kleber ia marcar o Romário. Clebão. O Clebão, o zagueirão. Sim. Aí eu virei para ele e encontrei com ele na rua. Aí eu encontrei para ele e falei assim, é tranquilo, né, Kleber? Você vai marcar o Romário? O Romário é muito mais baixinho que você, bate no teu peito. Ele falou, não, seu Chico, marcar o Romário não é fácil. Ele falou, como que não, negão? Que conversa é essa? Ele falou, toda vez que eu marco o Romário eu me dou mal, ele é rápido demais, não dá para pegar. Pega, né? E outra coisa, empurrar o Romário é a pior besteira que você podia fazer, porque ele era tão baixinho, tão forte, tinha uma estatura tão atarracada, que ele tinha base. O Vanderlei sabe que é isso porque ele lutou judô. Ele tinha base. Para ele cair era difícil. Então o Kleber falou, vai ser um jogo da minha vida. E o Flamengo, se não me engano, ganhou de você. Agora, uma pergunta. Por que tanta gente no vestiário?
Tem cara com telefone, selfie, não sei o que. Eu sei a resposta. O Palmeiras hoje levou acho que quase 20... segurança, né? 20 seguranças. E o Corinthians devia ter uns 20 também. Com bonezinho preto e branco, são seguranças? São seguranças. E os de branco são palmeirenses, ó, tá vendo? E eles não estão brigando. Seguranças? Segurança. Eles levam. Mas que é isso, gente? Eles levaram 20 seguranças. E aí tem funcionários do Palmeiras, tem do Corinthians, tem muita gente, não? Muita gente no Nos jogos da Champions a gente vê, não tem ninguém e tal. É que os jogadores da Champions não são muito preciosos, então precisa ter 40 caras, porque se fosse jogadores, se não fosse tão preciosos como os caras da Champions, tudo jogador merreca, então não precisa de segurança. Flávio, você conhece isso. São os dois elencos inteiros saindo. Não é só o time principal, são os reservas. Você multiplica, já tem 40 pessoas aí. Não é porque alguém vai tentar sequestrar ou vai fazer alguma coisa. É porque já existia mesmo um clima hostil entre esses dois. Mas aí, com isso aí, dá pra fazer assim, a Terceira Guerra Mundial. Dá pra fazer. 2 exércitos. Mas, só não saiu um... Isso aí, sabe como é que eu chamo? Sabe o que é isso? Isso é várzea. É várzea. Varziano. Eu concordo com você, mas... Um jogador da Champions, de qualquer time, vale mais que os dois elencos somados. E aí você pega lá, os caras entram tudo direitinho, não tem um monte de segurança. Aí tem uma torcida inteira tendo vestiário. Os clubes fizeram bem, sabe por quê, Vanderlei? Os clubes fizeram bem, porque se não tá esses brutamontes aí... Que seguraram, ninguém empurrou ninguém. Quem segurou foi o Casim. Não, o Casim segurou, mas qual o tamanho dos caras? Quem é que vai brigar ali com esses caras desse tamanho? Quem segurou foi o Casim. Ficaram ali, fizeram a barreira. Se quiserem minimizar, tudo bem. Muralha humana. Eu só acho que o Felipe Melo, de novo, não precisava arranjar confusão. Só isso que eu acho. O Felipe Melo pode evitar certas coisas. Ele pode evitar. Não, você tem razão, porque ele tem antecedentes. E a imagem é tão clara, Flávio. Eu não sei porque que você está achando que foi uma coisa normal. Os jogadores estão saindo. Ele não pode fazer isso, perder a cabeça para vir o curto demais. Eu concordo com você. É ruim para ele, mas é ruim para o Palmeiras. Mas eu concordo com você. Se ele for suspenso, de novo ele vai ficar fora dos planos do time. Eu concordo com você. Ele não está... Ele errou, mas é uma briga de 2. Eu acho que se suspender os 2, um só é errado. E acho um absurdo. Isso aí é mais uma demonstração da várzea que é o futebol brasileiro. Não pode ter esse bando de gente no vestiário. Quantas vezes tem confusão na saída de vestiário? Nunca. Várzea, isso é varziano. Isso aí tem uma torcida. Tem cara com celularzinho, tem cara com não sei o quê. É uma várzea. Já teve o Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians, deu uma voadora no Valentim. Isso. É só a gente recuar um pouquinho no túnel. São duas pessoas elegantes. Tá certo? E foi pra Súmula, aquele negócio. E hoje evitou alguma coisa, esse monte de gente? Não. Eu acho isso uma várzea. Eu, de novo, vou dizer, qualquer jogador da Champions League vale mais que os 2 elencos. E lá os caras entram lado a lado, saem lado a lado, sem nenhum problema. Então, tudo bem. Se precisa desse exército para proteger os jogadores daqui, então a Champions, nós temos que trazer como é que chama? O SWAT dos Estados Unidos. Porque aí não dá pra... Pelo amor de Deus, isso é muito várzea. Isso aí tem um monte de bico. Um monte de cara que levou... Mas não foi por isso, né? Não, claro que não. Não resolveu nada, tanto que teve o bate-boca. Tem um monte de cara que vai tirar foto, leva o filho, leva a mulher, leva a sogra, leva o cunhado, o vizinho. É isso, essa várzea que é o futebol brasileiro. Você tem razão, mas aí, nesse lugar que quebrou o pau, é amplo pra caramba. Eu sei. Essa entrada aí. E tá lotado. Por isso que eu tô falando, eu conheço lá. Ele é amplo e tá lotado. Flávio, os caras têm 2x4, é lógico que ocupa espaço. Não tem como. São 20 seguranças. Olha lá o cara filmando com o celularzinho. Olha lá, isso aí é segurança. Isso é ótimo. Filmou e a gente viu. Filmou e nós vimos. Eu tô dizendo que isso aí não pode ter tanta gente estranha. Isso é ridículo. Esse é o ponto B. O ponto A é o Felipe Melo, que é a imagem que nós estamos vendo. Ele não precisava entrar em mais uma confusão. Também acho, concordo com isso. E acho que se for... Eu não faria nada. Se fizer, tem que fazer com os 2. Não tem briga de um só. Agora, também concordo que o Felipe Melo tem antecedente, deveria tomar mais cuidado. Puxa, toda hora, pô. Pois não, Paulinho. Como diria a sua voz, sossega o rabo. Muita gente estava reclamando que não estava conseguindo fazer o seu voto, dar sua opinião no nosso site. O problema está resolvido, pode acessar e votar. O Corinthians vai ser campeão porque é muito bom ou porque os outros são muito ruins. Aí você responde Corinthians muito bom ou adversários ruins e tá lá no gazetesportiva.com. Realmente teve uma falhinha, mas já está tudo perfeito. Tá tudo ok? Maravilha, ótimo. Gente, vamos falar um pouquinho do São Paulo? Vamos. Opa, o São Paulo ganhou 3 jogos no Campeonato Brasileiro, coisa que ele não fazia desde 2015. Aleluia! E olha, tá brigando por Libertadores. Vamos ver como é que foi.
No Serra Dourada, Hernanes completou o cruzamento de prato com o peito e fez o único gol do São Paulo sobre o Atlético Goianiense. Com o resultado, o tricolor somou 43 pontos e chegou à terceira vitória seguida do campeonato. É um momento feliz, um momento que tenham sido recompensados pelo trabalho, pela entrega, pela paixão, de dar o melhor de mim e feliz por poder ajudar o grupo, né? Mas independente de quem faça o gol, o mais importante é a vitória, o mais importante é a gente não sofrer gols e a gente conseguir a vitória e os objetivos traçados que nós colocamos. Eu fico feliz agora, houve aí uma mudança comportamental, a equipe bem estruturada, taticamente está respondendo à altura a todo momento. Tivemos jogos aí bem difíceis, complicados, a equipe sempre suportando com tranquilidade, jogando a maior parte do tempo com posse de bola no campo adversário, era isso que nós queríamos ver. E eu acho que voltamos a ter uma atuação dessa forma, regular, segura. Nós temos que caminharmos, como veio sendo feito até agora, jogo a jogo, rodada a rodada, buscando a cada momento uma melhora, buscando as correções que vêm sendo apresentadas, lutando pelo resultado seguinte e sempre imaginando que a nossa situação ainda não alterou. Ou seja, que tenhamos essa certeza, essa segurança acima de tudo e o comprometimento de que façamos daqui para frente o melhor possível pelo São Paulo. A posição que nós chegaremos, sinceramente, nesse momento não me importa. O que eu quero, o quanto antes, é chegarmos a esses 46, 47 pontos aí necessários para que fujamos o quanto antes, até porque o nosso campeonato foi um campeonato de débitos e nós ainda não saldamos esse débito. Bom, Miller, acho que escapou do rebaixamento, né? Exatamente. O São Paulo não cai mais. Né? São Paulo conseguiu, nessas 3 últimas rodadas, nesses 3 últimos jogos, conseguiu apresentar um grande futebol. Um grande futebol em que sentido? Não de jogar para encher os olhos da torcida. Os principais jogadores apareceram na hora certa, o Cueva no Pacaembu, o Hernanes e o Marcos Guilherme junto com o Lucas Prato lá na frente. Eu gostei da escalação ontem, a escalação do Dorival, o meio-campo leve. Ele deixou o Jusilei sozinho, com o Petros do lado direito e o Hernanes do lado esquerdo. E o Cueva fazendo aquela movimentação da direita para a esquerda para alimentar o Prato e o Marcos Guilherme lá na frente. Eu acho que o São Paulo ontem, a escalação foi legal, o posicionamento da equipe foi muito bom, jogou no campo do adversário. É claro que no primeiro turno era um outro momento. O Atlético Goianiense veio aqui e deu um sufoco no São Paulo, fez até gol de calcanhar. Mas ontem não. O momento do Atlético Goianiense já é um time rebaixado. E o momento do São Paulo de ascensão, por isso que o São Paulo ganhou muito bem ontem, merecidamente. São Paulo agora tem a Chapecoense, aqui em São Paulo, no dia 9, é quinta-feira, né? Pacaembu, né? Pacaembu. E no domingo ele pega o Vasco, é isso, né? Em Vasco. Isso. Joga lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? Perfeito. Ô Zé Maria, o São Paulo se livrou, mas muito pouco para o São Paulo se livrar do rebaixamento. Tomou um susto, né? Eu acho que tomou um susto. Hoje é um time já mais equilibrado, a gente não vê aquele desespero de ter que ganhar, né? Então é um time tranquilo que, sem dúvida, se safou. Eu acho que ele está fora, não tem mais perigo nenhum de vir a se preocupar com decência. E aí, Sérgio? Passa a turbulência, né, Flávio? O jogador joga com muita pressão, cria-se desconfiança no grupo, você às vezes não consegue desempenhar um bom papel dentro de campo, porque a cobrança de ganhar é muito grande. O que eu via no São Paulo é que o São Paulo fazia um gol e não conseguia segurar o resultado. Né? Sofria com o jogo, depois recuava, mas aí o que o Zé falou é verdade, né? Você consegue aí o resultado e consegue sair um pouco desse momento difícil, volta-se a confiança, né? Que isso é importante. Quando eu caí para a segunda divisão com o Palmeiras, isso aí era notável. Você nota no atleta. O cara que chama a responsabilidade é o que resolve a partida. Você chama a responsabilidade, o cara começa a aparecer mais, isso só com vitórias. São Paulo com certeza já saiu do rebaixamento, vai jogar mais tranquilo e tenho certeza que vai aí ganhar os próximos jogos. Acho que esses 2 jogos que ele tem pela frente, na minha opinião, ele consegue o resultado positivo, tanto em casa como fora com o Vasco. Ao contrário do Corinthians, Chico, o São Paulo é um especialista em Libertadores. Ele volta para a Libertadores? Olha, eu até gostaria que voltasse, né? E que o Palmeiras ficasse fora. Palmeiras? Porque o Corinthians e o São Paulo não pega mais. Então o título não vai ganhar.
mas pode tirar o Palmeiras da Libertadores. O Palmeiras do bobear. Os 4 grandes de São Paulo, pela primeira vez, podem participar da Libertadores. Pode participar da Libertadores. E se bobear, o Palmeiras não classifica nem para disputar a Bom, acho que classifica porque tem... O Flamengo tem chance de ganhar. É que o Cruzeiro tá ali em quarto, quinto, né? O Grêmio também. O Grêmio pode ganhar. Grêmio, Cruzeiro, aí vai ser assim, aquela classificação. E Flamengo. Né? Aí vai ser aquela classificação meio sem vergonha, né? Mas eu acho que dá para o São Paulo. O São Paulo não, o São Paulo chegar vai ser legal. Agora, o São Paulino tem que acender, comprar uma foto do Hernanes. Sabe aquele negócio de japonês? Fazer um quadro, fazer um quadrinho. Quem é que jogou no Japão? Você chegou a jogar no Japão? Então, o japonês reverencia o antepassado, né? Então, o que acontece? Põe lá uma foto do Hernanes, cerca com umas lampadinhas, né, Zé? Velas. Umas velhinhas. É como eles fazem no judô com o Jigoro Kano. Isso, exatamente. É o que tem que fazer o São Paulino. O Hernanes é o responsável pelo São Paulo não ter caído para a segunda divisão. Todos os gols que ele marcou foram importantíssimos. E quando não fez, teve participação, né? Teve participação e passe, principalmente contra o Santos. Isso. Contra o Santos. Então o Hernanes, na verdade, impediu que o São Paulo caísse para a segunda divisão. Essa é a grande verdade. É verdade. E vou dizer o Dorival também. O Dorival também. Mas se ele não tivesse um cara como o Hernanes em campo, para organizar esse meio campo, que era uma zona, uma bagunça, ele não ia ter conseguido nada também. Então o Hernanes, na verdade, ele não só organizou o São Paulo no meio campo, ajudou o Dorival Júnior, como também fez gols para o São Paulo. Como esses aí. E vindo de trás e pumba, lá Paulinho, né? Vanderlei, e aí? Eu queria dizer que além do Hernanes, que foi citado aqui, que foi muito importante para o São Paulo, essa é aquela história da contratação que dá certo, né? Porque você contrata e só na prática é que vai ver, gastei o dinheirão, trouxe o cara e não deu certo. Essa é a contratação que deu certo. E o Dorival, que enfrentou muitas pancadas nas últimas semanas, pediram muito a cabeça dele, enfrentou turbulência interna, né? E teve tranquilidade para ir ajeitando a coisa, que o objetivo do São Paulo, agora estão falando de Libertadores, esse negócio todo, o Chico falou aí que seria muito bacana, aí seria digamos assim, uma classificação como épica. Se diz lá na Penha, um plus a mais. Isso. Um reconhecimento pelo esforço do São Paulo. Mas seria uma classificação épica, né? Porque quem estava naquela pindaíba toda e ainda consegue ir para a Libertadores, tem que fazer uma passeata aqui na Avenida Paulista, né? Mas o objetivo maior era escapar do rebaixamento. Então, quando o São Paulo deixou muito claro que, olha, e o Dorival falou isso em várias entrevistas, o nosso objetivo é escapar do rebaixamento. E ficou naquela gangorra, né? Sobe, desce, sai um pouquinho, cai de novo. E foi um sufoco, foi um teste cardíaco para os torcedores do São Paulo. Agora escapou para valer, né? Então eu acho que tem que pensar em 2018, tem muita coisa para fazer internamente e também no futebol do São Paulo. Sem dúvida alguma, precisa pensar em 2018, porque agora ele pode pensar, não vai mais cair, e aí dá para acertar contratações ou dispensas. Precisa fazer uma grande reformulação. Então, lembra que aqui no programa mesmo nós falamos que o Jusilei, por exemplo, não ele, mas os porta-vozes do Jusilei, o staff do Jusilei, a gente não quer conversar se vai continuar ou não vai continuar, porque eu não sei se o nosso atleta, todos têm o mesmo discurso, né? Claro. Se o nosso atleta vai jogar uma Série B. Nosso atleta não é para a Série B. O Palmeiras enfrentou isso. O nego falando que não quer jogar no Palmeiras. Você lembra, Frucero? Várias vezes. Várias vezes. Agora é o seguinte. Tá na hora de tomarem vergonha na cara. Eu vou falar de 2 times importantíssimos, São Paulo e Palmeiras. E vou citar um cara que nem deveria citar aqui, porque é tão patamar diferente, que eu estou falando de outro planeta, de outra civilização. Falar de Pepe Guardiola. Guardiola chegou no Manchester City e trocou tudo no primeiro ano. Trocou e tal. Esse ano, ele contratou 3 jogadores. Fez contratações pontuais. E ele lidera o campeonato inglês tendo empatado um jogo. Ele está disparado na frente. Já é campeão inglês, o maior campeonato do mundo. É líder da Champions e tudo. Ele o que fez? Ele contratou jogadores pontuais. Está na hora de parar com negociata. Vende um monte, compra um monte, vende um monte. Isso não forma time. E os caras que contratam sabem disso. Lógico. Vamos parar com negociata
e contratar. Então, Palmeiras promete que vai contratar contratações pontuais. Espero que seja assim. Então, Rafinha, Lucas Lima e o Diogo Barbosa. Ok. Acabou. Acho que o Palmeiras precisa de um zagueiro também. Tá, ok. 4, 5. Chega. Negócio de 18, 20. Num primeiro momento você precisa montar o time. O São Paulo precisa parar de pegar os moleques e se desfazer dos moleques rapidamente. E aí contrata um monte. Porque o Hernandes, a gente tá elogiando, deu certo. Tá. E Aderlan? E Marcinho? Bufarini. E aquele outro, esse outro, como é? Denilson. Olha quanta coisa o São Paulo contratou. E contrata por contratar. E em compensação, estão lá só treinando. Não teve uma chance. Jogou lá 5, 6 jogos e foi mandado embora. Foi, né? Então, precisa parar com negociata. Tem que transformar o futebol numa coisa séria, profissional. Os caras sabem do que eu tô... Nem acho que eles sejam competentes, no caso do São Paulo. No caso do Palmeiras, o Alexandre é do ramo. Mas tem que ter um mínimo de seriedade nesse aspecto. Paulinha, vamos mostrar as fotos dos Vamos, a gente recebeu várias fotos, difícil selecionar porque é tanta gente legal, mas vamos mostrar primeiro o Wagner e o sobrinho Thiago, que são de São Paulo, SP. Olha só, que gracinha. A família Parra, também de São Paulo. Opa, esse é meu amigo. É seu amigo? É, meu amigo, Parra. Esse cara sabe tudo de música e a filha dele ali atrás trabalhou comigo também. Olha que legal. É, legal. A família Ferreira, de Vila Alpina. Mariana, a filha dele. A filha dele é Mariana. Isso. Todo mundo corintiano. Olha essa família feliz do caramba, olha aí, cara. É nóis. É nóis, ó. O André Ciccone, de São Paulo. Olha! Pô, o cara tá lá onde aí? Onde que ele tá? Ele mandou que é de São Paulo, mas eu queria saber onde que ele está. E... Com certeza no lugar que faz neve. Com certeza. Chora porco. O cara tem o que fazer, né? Tá na neve brincando e preocupado com o Palmeiras. Não é brincadeira? Mas é isso que é legal no futebol, velho. Se eu tivesse sei lá, no Polo Sul, eu teria tirado uma fotografia com o Monge, você fazendo o Monge, o Vanderlei que gosta. O Vanderlei levita. O Vanderlei levita. Aliás, eu já mandei afincar a cadeira dele. Ele levita, né? É pra ele não levitar. Ele vai embora. E também tem o Anderson Sanches e o Edinaldo Souza, de São Paulo. Que bom que equilibrou palmeirenses e os corintianos. Um beijo para todos vocês. E daqui a pouco a gente fala quem ganhou, claro, a camisa do Corinthians e o par de ingressos da peça do Flávio Prado. Isso aí o primo que é o culpado, né? Sim. Ele quis dividir para dar a impressão. Claro, que deve ter chovido de mensagem de corintiano. Dia 5 de dezembro nós vamos gravar o Troféu Mesa Redonda. Ai, nem me fala. É uma festa linda, maravilhosa. Nossa, e no domingo seguinte, dia 5 é uma terça-feira. No domingo a gente vai exibir aqui os melhores do ano. E esse troféu é cobiçado pra caramba, 14 edições. Vai ser demais se virar de longo, eu já fiquei sabendo, né, Paulinha? Eu vou aparecer de longo lá no troféu. Claro, o troféu, assim, pra mim, Natal, Ano Novo e troféu é pra fechar o ano com chave de ouro. Legal. São muitos craques com a gente e, claro, nossas grandes parceiras conosco esse ano, Lux Color e Baltec, que vão estar com a gente incrivelmente, como sempre, empresas, queridas. Gente, acreditem se quiser, mas alguns treinadores do Campeonato Brasileiro não foram demitidos. Alguns não foram. São as aves raras do nosso futebol. Vamos ver. Na fauna dos técnicos brasileiros, as aves raras são aqueles que conseguem permanecer no emprego por pelo menos um campeonato. Neste Brasileirão, apenas 6 profissionais estão trabalhando no mesmo clube desde a primeira rodada. Mano Menezes assumiu o Cruzeiro em julho de 2016 e permanece no cargo até hoje, assim como Jair Ventura e Claudinei Oliveira, que estão respectivamente no Botafogo e no Avaí desde agosto do ano passado. Outro técnico considerado em extinção é Renato Gaúcho. Ídolo como jogador no Grêmio, ele assumiu o comando técnico do clube em setembro de 2016 e não balançou até o momento. Líder do Brasileirão, o técnico Fábio Carille está no primeiro ano como treinador. Já ganhou o Campeonato Paulista e não sabe o que é ser demitido. Do outro lado está o veterano Abel Braga. No comando
comando do Fluminense desde janeiro, ele também é uma raridade no atual cenário do futebol brasileiro. Neste Brasileirão, 23 treinadores perderam o emprego. Em alguns clubes, as mudanças aconteceram mais de uma vez, como no Santos, que começou o campeonato com Dorival Júnior, passou por Levir Coupe e agora está com Elano no cargo de interino. Quem manteve o emprego nesse campeonato nacional está sambando na cara dos outros técnicos. A situação fica ainda melhor se for comparada à de Cláudio Tencati, treinador do Londrina desde abril de 2011. No entanto, todo o cuidado entre essas aves raras é pouco, porque o tombo delas pode ser grande. Meu caro Zé Maria, por que tanta troca, hein? É complicado, né? A gente vê aí a situação dos treinadores, o desespero, né? E aí tem ainda... Não acabou o campeonato, né? Nós já estamos nessa situação, eu imagino. É complicado segurar um treinador hoje. Ajuda alguma coisa a trocar, Sérgio? Ajuda. Quando não se consegue as vitórias, o primeiro que perde o cargo é o treinador, né? E às vezes você tem que fazer essa mudança para ou você dar um chacoalhão no time, trocar algumas ideias que às vezes não é aquela que o clube quer. Eu concordo com as mudanças, né? E concordo também com a permanência daquele que às vezes não está fazendo um bom trabalho, mas que é promissor. No caso do Abelão, por exemplo, se você for buscar, é um treinador que ele sabe o que está fazendo e você vê que não é o treinador o problema, que às vezes é o time, né? Que não tem peças, que não tem algumas reposições importantes. Então você consegue detectar que o problema não é o treinador. Então eu acho que às vezes tem que haver mudança. Não vejo assim, por que não fazer, né? Eu acho que tem que fazer sim. Mas eu acho que, só para a gente, nessa linha do Sérgio, eu acho que mudam mais injustamente do que justamente. Com certeza. Entendeu? Eu concordo com o Sérgio quando ele diz que em algumas situações tem que mudar. É verdade. E às vezes o treinador, na visão de quem está de fora analisando, está fazendo um bom trabalho, o problema não é o treinador. Então eu acho que muitas das mudanças, Flávio, foram injustas. Claramente o problema não era o treinador. É para livrar a cara do verdadeiro culpado, claro, que disparadamente é o gestor. O futebol brasileiro, os presidentes, conselheiros, os tais... Olha, é um horror. A gestão do Brasil é caótica. Esse é o grande problema do nosso futebol. Em Portugal, o cara quando é demitido, falam que houve uma chicotada psicológica. Ai, Jesus. Chicotada psicológica. O Santos, que teve 3 chicotadas psicológicas esse ano, 2 e está o terceiro, é o segundo colocado do campeonato. Vamos ver. Mais um capítulo de amor e ódio entre Santos e Robinho. Jogando pelo Galo, o rei das pedaladas foi vaiado por uma Vila Belmiro lotada, que foi ao delírio quando o camisa 7 levou uma caneta. Com Elano no banco, o time parecia ter recuperado o DNA ofensivo dos bons tempos. Aos 39 minutos, um lance polêmico. A bola bateu no braço de Fábio Santos e o time da casa pediu pênalti. Bruno Henrique tentou 1, 2 vezes e só na segunda acertou o cruzamento para o gol de cabeça de Arthur Gomes. Segundo tempo, contra-ataque do Galo. No cruzamento de Robinho, a bola sobrou limpinha para o artilheiro Fred empatar. Ricardo Oliveira teve uma chance preciosa, mas bobeou na cara de Vitor. Aos 16 minutos, Lucas Lima cobrou o escanteio e David Braz subiu bonito para colocar o Santos na frente. Aos 33 minutos, Robinho acertou a trave. 1 minuto depois, foi a vez de Leonardo Silva. O jogo ficou emocionante. Ricardo Oliveira perdeu outra grande chance. Mas depois da linda jogada de Bruno Henrique, o artilheiro não perdoou. Santos 3, Atlético Mineiro 1.
nós temos um foco e um objetivo. O campeonato está em aberto, independente do que aconteça no Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o nosso trabalho. Não adianta a gente olhar para frente sem a gente fazer o nosso. Se acontece alguma coisa errada, a gente vai ficar se lamentando. Então, esse é o objetivo. O campeonato está em aberto, a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu acho que a entrega tem que ser dessa como foi hoje, porque nós ganhamos um time muito qualificado. Elano foi perguntado a respeito do seu futuro como treinador e a possibilidade de ser efetivado no comando técnico do Santos. Agora, se eu vou continuar, não sei, eu estou fazendo o meu trabalho. Fico feliz por essa noite, por poder ajudar. Também, se eu não for o treinador, não faço questão, não vou ficar chateado com o clube, não tenho mágoa nenhuma, continuo o meu trabalho de auxiliar da melhor maneira, feliz. E como eu tenho feito sempre, participando da base, fazendo essa integração de jogadores profissional, eu sou feliz em trabalhar, cara. É difícil saber o que vai acontecer porque tem eleição do Santos, né? Se o Modesto Roma ganhar, ok, ele vai seguir uma linha que ele não definiu bem qual é. Chegou a dizer que o Elano iria para a Europa, para estudar e tal. Então até isso parece que o Elano toparia ficar, pelo jeito. Mas aí depende do resultado de eleição. Agora, o Santos ontem foi o Santos que a gente está acostumado a ver. Time ofensivo com molecada. Esse é o time, eles falam e eu concordo, é o DNA do Santos. O Santos tem essa identidade. Como o Corinthians tem a história de ser o time de pegada, de força, como o Palmeiras hoje é o time da grana e tal, o Santos é o time do DNA ofensivo. Ontem foi legal. Mas, João Flávio, mas eu vou contar uma coisa pra você, hein? Olha esse pessoal, esse elenco do Santos aí é jogo duro, hein, cara? Pois é. Espera um pouco. Está em segundo lugar. Não estou dizendo é legal, o seguinte, é que tá na cara que derrubaram o Liverpool. Jogaram ontem, correram em campo, coisa que não estava acontecendo. O jogador ficou esbaforido. Isso acontece. Correndo pra caramba. Quer dizer, teve jogador que não corria e correu. Isso então, acontece. Quer dizer, alguma coisa tinha contra o Liverpool. Estava na cara isso aí, né? Estamos de volta com o Mesa Redonda do Futebol Debate. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui é uma sacanagem. Ó, é que chegou agora a foto. Eu vou atravessar aqui, quebrar o protocolo. Ó, lembra o selfie do Romero? Olha o que os caras puseram atrás, ó. Sabe o que é isso aí? São os árbitros. É demais, não é? Isso é trairagem, pô. Isso aí não. Tá errado, eu não concordo. Mas Fizeram mostrei, né? montagem, Porque é jornalismo, tá certo? É jornalismo. Eu sou contra, mas eu mostrei fazer o quê? Mas a selfie do Romero ficou legal. Achei muito assim. Olha, eu compartilho essa selfie. Pode mandar pra mim. Eu acho que o Palmeiras foi prejudicado. O esquema Crefisa caiu diante do esquema Companhia de Terno. Paulinha Vilhena, e aí os ganhadores de hoje? O ganhador de hoje foi o Vitor Carlos Castelli, de São Mateus, que é corintiano. Então ele vai ficar com a camiseta e ainda vai ganhar o par de ingressos. Pô, que legal. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vai ver nós lá no dia 17 de novembro, lá no Honda Hall, na Júlio Diniz, na Vila Olímpia. Eu, Vampeta, César Sampaio, Bruno Prado e... Qual foi o final da enquete? Então, o resultado da enquete, 68% dos votos foi para adversários ruins na nossa pergunta, que era: o Corinthians vai ser campeão porque é muito bom ou porque os outros são muito ruins? Então ganharam os adversários ruins. Ai, meu cotovelo! Ai, meu cotovelo! Que dor de cotovelo! Que dor de cotovelo! Eu quero agradecer demais ao querido Super Zé, jogador extraordinário, cara maravilhoso. Obrigado por estar com a gente hoje, viu, Zé? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E ó, calma, Corinthians. Vamos devagar. Ainda faltam Sérgio, 6 rodadas. Tava com saudade, meu amigo. Venha mais vezes, hein? Muito bom te receber aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos da mesa. Um prazer estar aqui com você. Grande goleiro. E sempre é um prazer estar aqui, né? Porque já de 93... Primeiro título que nós tivemos, estive aqui a primeira vez. É isso aí. Com a Valone, com vocês, sempre uma honra estar aqui, tá? Beleza, Sérgio. Obrigado. Sérgio. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite. Amanhã, 6 da tarde, estarei no Gazeta Esportivo ao lado do casal Celso Cardoso e Michele Janela. Um abraço. Tchau.